Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um 3Dcast. Aqui estamos nós. Boa noite, Lalazinho do Maninho. Opa, boa noite, tudo bem? Firme? Vamos para mais um episódio incrível. Episódio que a gente gosta de dizer que é chique, bacanizado e o assunto aqui vai render bastante. Eu tenho certeza que é um assunto que vai fazer diferença na sua vida. Não é isso, Davidson? Boa noite. Salve, salve, rapaziada. Chegamos mais uma vez, boa noite. Estamos aqui com a convidada ilustre. Eita, uma honra receber a doutora honra. Aline Costa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado pela presença. Espero que você se sinta à vontade aqui e o assunto vai render, que eu sei que vai. Vai sim, então tá, muito obrigada. Boa noite a todos e vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu agradecer àqueles que fazem tudo isso acontecer, que acreditaram no nosso projeto, que estão com a gente. Agradecendo sempre a família Paizão Supermercado. Recado importante para você que sempre está quebrando a cabeça na hora de administrar o orçamento. A gente sabe que não tá fácil para ninguém, né, Lalazinho? O negócio tá complicado ultimamente, tá difícil, né? Tá todo mundo procurando onde economizar, mas o recado é que no Paizão você encontra tudo o que você precisa por aquele precinho que cabe no seu bolso. Dá só uma olhada. Sabe aquele lugar amplo, moderno, aconchegante, um lugar prazeroso na hora das compras? O lugar onde tem pão quentinho várias vezes ao dia e as melhores quitandas. Aquele lugar onde você encontra o melhor açougue da cidade, com carne de qualidade, melhor atendimento e o menor preço. Lá onde as verduras são sempre fresquinhas e de qualidade. O lugar onde você encontra tudo para a sua casa e com aquele precinho que cabe no seu bolso. E que além de tudo isso, tem o melhor atendimento da cidade. Esse lugar é aqui, no Paizão Supermercado. Sabe todo aquele cuidado e carinho que só um pai teria por você? É o que você encontra aqui, no Paizão Supermercado, o Paizão da família. Abraço, Edson, abraço toda a família Paizão, muito obrigado pela parceria de sempre, tamo junto, meu irmão, obrigado mais uma vez. Doutora Aline, tudo bem? Tudo bem. Conseguindo administrar a correria aí? Consigo, tentando sempre, conseguindo às vezes, mas dá certo. Bom, vamos começar pelo começo, né, pessoal? Vamos fazer uma apresentação, doutora, porque esse podcast vai rodar o mundo, né? A senhora é bastante conhecida aqui na cidade, mas para quem ainda não conhece, você é natural de Jataí mesmo, Aline? Sou daqui, nascida, criada em Jataí, estudei aqui, fiz faculdade, minhas formações todas. E tenho muito orgulho de ser daqui, de conseguir ter trabalhado aqui, então é uma felicidade. Jataiense do pé rachado, como diz o ditado. E assim, o que motivou você a buscar a psicologia? Já era um sonho ou aconteceu por acaso? Nossa, voltar lá atrás. Né? Essa foi lá atrás. Eu sempre gostei muito dessa área de humanas. Então eu gostava de história, filosofia, sempre tive isso na escola, adorava ler, adoro até hoje. E aí fiz uma orientação vocacional porque eu estudei no Cefet aqui, que hoje é o IF, né? Isso. E lá tinha psicóloga que fazia orientação profissional, os alunos faziam no último ano. Eu fiz, deu uma tendência alta para qualquer coisa. Falei, ótimo. Para qualquer coisa? Ela falou assim, da área de humana, saúde... Foi que você se descobriu. Aí eu falei, caramba, né? Eu tinha pensado em humanas, não tinha pensado em saúde. E aí eu tentei ver o que juntava. E muito também por questões... A gente fala que fazer psicologia é um sintoma. É sempre o sintoma de alguma coisa. E a minha mãe tinha passado por um problema sério de depressão e muitos anos para ser diagnosticada. Entendi. Demorou muito, foi muito difícil. A família, a gente sempre... assim, no sentido de, nossa, tem muita gente que demora muito. Ia nos médicos e os médicos não sabiam. Então era muito difícil, né? Isso nós estamos falando de 20 anos atrás. E eu acho que aquilo me despertou muito pro como é importante a gente falar de psicologia. Com certeza. E eu nem tinha psicóloga, nem conhecia, que era há 20 anos atrás era muito pouco. E aí que eu não tinha na cidade, e meu pai falou assim, você não pode ficar sem estudar. Então você faz alguma coisa. E eu fiz um ano de biologia. Só que eu dei muita sorte. No ano que eu comecei biologia, veio pra cá a notícia que no outro ano vinha psicologia.
Então eu fiz biologia com a ideia de pagar o curso de psicologia depois, mas aí eu consegui trocar muito rápido. Aí eu fiz outro vestibular para psicologia e passei. Então eu falo que foi uma série de acasos Isso. também As que foram me circunstâncias te levando. levaram para psicologia. Que me levaram. Mas assim, foi os acasos mais certeiros da vida. Acho que a gente tem que ser muito suscetível ao que essas coisas, sabe? Essas Com avaliações, certeza. a vida. A gente às vezes se descobre muito, é o acaso mesmo. É. E pra mim veio. E aí eu entrei em psicologia em 2007. 2007. Aqui. Primeira turma de psicologia de Zartaí, da UFG, que era UFG ainda, Então né? você tá na história da cidade. Estou na história da cidade, primeira turma de psicologia. Bacana, hein? É muito legal, a gente tem umas histórias muito boas, assim, é muito bom ser primeira turma e muito difícil também, Difícil que é também. cobaia de tudo. É. Mas pra mim foi, assim, uma experiência incrível, tanto a faculdade quanto as pessoas e a vivência. Foi, de fato, uma decisão muito acertada e muito ao acaso, como eu acho que é a maioria, né? E dessa primeira turma tem colegas que também já estão até hoje na mesma... Sim, É. olha, na clínica que eu atendo, lá no IPEC, que o Dayton vai lá de vez em quando, temos mais 4 que são da mesma turma que eu. Olha que A gente ainda bacana, mantém né? contato, quase todos trabalham, então tem muita gente da primeira turma que tá atuando. Tá Tem pessoas que estão fora da nativa. cidade, mas a grande maioria trabalha com psicologia. Legal. Bacana. Então é muito bom. Não, é interessantíssimo, porque é a primeira turma, né? É, Rita? a primeira. Tá falando de- É. E aí a gente vê que você, ao longo do período em que você atua no ramo, sua carreira vem numa crescente significativa, né, Aline? Graças a Deus, assim, e há muitos acasos bem gerenciados, porque outro acaso, né? Eu estava terminando 2011, foi o último ano de faculdade. Eu passei num processo seletivo para começar a trabalhar antes de formar no RH do Grupo Javel. E aí eu administrei faculdade, TCC e o trabalho. E assim, eu estava com tudo pronto para ir fazer mestrado em São Paulo, outras coisas assim. E aí quando eu comecei a trabalhar no RH, eu falei, cara, eu gosto demais disso aqui. E mudei toda a vida. Fui fazer pós nessa área, fui estudar, fui trabalhar, e eu falo que ter tido esse contato com empresa também foi decisivo para o que eu faço hoje. Então, assim, é os acasos mesmo da vida que eu falo que eu fui gerenciando. Mas eu sempre trabalhei, nunca fiquei um dia assim sem trabalhar. Eu, antes de formar, eu já estava trabalhando. Eu saí de lá para ir para uma outra experiência, né? Fui para o Senac dar aula, e dali eu fui fazendo. Eu amo, de fato, assim. E eu sempre tive retornos muito legais da profissão. Muito bons mesmo. A gente fala da Crescente, né? A Crescente, ela é fruto de um monte de oscilação. Mas eu tenho muito orgulho. Eu olho para trás, assim, eu vejo muita coisa bacana que eu fiz. De muita coisa boa mesmo. Esse contato que você disse que teve com empresas, como que isso influenciou na sua vida? Nossa, eu nunca tinha trabalhado. Eu só estudava a vida toda, a prioridade era estudo. Eu fiz uma faculdade integral sem nunca ter precisado trabalhar. Então, esse mundo de trabalho era um negócio muito, assim, muito alheio mesmo para mim. Quando eu entro numa empresa, que tinha na época, a gente estava com muitos funcionários, 100 e tantos funcionários. Tinham 3 ou 4 filiais. Era muita gente, era muita responsabilidade. Que eu vejo como é que essas pessoas estão dentro da empresa, a vida, as amizades, as dificuldades, o lado bom, o lado ruim, para mim mudou a minha vida. Porque olhar para aquelas pessoas, e eu tenho afinidade e contato com muitas até hoje, foi muito importante para mim direcionar de que psicologia e trabalho também é importante. Porque na faculdade a gente vê muito pouco de trabalho, né? Não é focado nisso, de organização. E eu vi a importância mesmo do trabalho. Para mim, trabalho é transformador de vida. E aí, acho que foi dali, sabe? E eu falei, não, vamos trabalhar com isso daí, porque as pessoas estão pouco assistidas ainda, e a gente precisa estar nesse ambiente. Então, mudou até minhas percepções pessoais mesmo, assim, de carreira, do que eu imaginava. É incrível, né? É incrível. Como que as coisas mudam mesmo. Incrível mesmo. Assim, aí daí pra cá, você começou a focar especificamente nessa área de RH, nessa questão de gestão de pessoas, seria por aí, Aline? Tem alguns momentos. Quando eu entrei na empresa, eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas, porque eu não tinha muita base teórica mesmo, que foi muito importante para mim. Aí eu fui fazer umas formações em coaching também, para usar a metodologia no trabalho. Então eu passei uns 5, 6 anos muito focadas em gestão de pessoas. Entendi.
estudando na empresa. Aí eu saí da empresa para ir para o Senac dar aula de recursos humanos e gestão de pessoas. E foi um tempo que eu tive mais tempo para olhar e gerenciar as minhas escolhas. E dali eu comecei a ver outras coisas que eu queria fazer. Então eu abri a consultoria. Então eu estou desde 2017 com a consultoria de gestão de pessoas, treinamentos aberta. Dali muitas oportunidades vieram e à medida que a coisa vinha, você vai estudando, vai Se aprimorando. vai aprimorando. Só que eu gosto do atendimento clínico. Eu nunca tinha atendido até 2017. Eu formei em 2011. Até 2017 eu fiquei RH assim, todo. Diretão. Em 2017, a Leandra, dona do IPEC, minha amiga, abriu a clínica e eu falei, vou. Ela me mandou uma mensagem, estou com a sala. Fui para trabalhar carreira. Não era ainda terapia. Só que foi chegando paciente de terapia. Né? Eu ia dando palestras, as pessoas iam me conhecendo, e aí nunca nem divulguei terapia. Mas começou a aparecer. E no que eu fui vendo aos pouquinhos, eu gostei demais. Aí eu comecei outra linha de especialização também na área da clínica. Entendi. Então hoje eu tenho muito esse lado da organizacional, que é muito do que eu estudei, muito do que eu leio, mas eu consegui casar as duas coisas hoje. Então os meus estudos, eles estão muito em comportamento humano. Isso. Então, como eu estudo comportamento humano, eu consigo prestar o serviço tanto na clínica quanto nas empresas. Interessante. E aí eu fui dando um jeito de otimizar o tempo E aí, Um e desafio, facilitando. e as coisas foram surgindo, aparecendo. À medida das coisas aparecerem, você foi se aprimorando também, né? Foi Juntando tudo, juntando né? tudo. Juntando tudo. Aí de 2020 para cá, eu comecei minhas formações em neurociência. Que eu amo, sempre gostei, sempre li coisa, mas eu não tinha especialização ainda, conhecia a base. Aí tudo, como diz aqui, tudo ornou. Aí juntou tudo, e eu falo hoje que além, né, da questão da empresa, eu estou muito focada em comportamento humano e desempenho. Isso. Então aí que eu trabalho nessa linha. Mas eu amo a clínica, adoro, tenho meus pacientes há muitos anos. E sempre foi uma escolha, uma coisa ou outra. Todo mundo me pergunta. E eu tenho feito tudo para manter as duas coisas ao mesmo tempo. Não, Imagina o quanto deve ser difícil, né? Imagina, Nossa. exatamente. E isso acabou se tornando uma marca registrada sua, essa conciliação dos temas. Até por isso você é tão procurada hoje, né, Aline? Eu acho que sim. E assim, eu gosto de falar, né, Dai? Tá aqui pra mim. Nós gostamos. Estar aqui pra mim é lazer. Eu adoro me comunicar. Eu acho que juntar tudo com a comunicação que foi, né? Porque assim, nós temos profissionais excelentes. Só que às vezes o profissional, ele não tem essa visibilidade que eu tive. com Por quê? certeza. Porque eu me chamava, eu ia. Faz diferença, né? Faz diferença, eu gosto. Eu vou mesmo porque é muito prazeroso pra mim. E aí, quando junta tudo isso, as pessoas te veem, te conhecem o trabalho, as coisas fica mais fácil, né? Com certeza. Eu tenho alguns assuntos que eu não falo, por exemplo. Eu não falo muito sobre criança, porque eu nunca atendi. Não tenho especialização nenhuma. Não é um assunto que eu domino, então eu não falo. Não entra. Eu não falo sobre autismo. Eu tenho alguns assuntos assim que eu, de fato, não tenho expertise nenhuma, que eu não me meto. Isso. Mas outras coisas do atendimento, da gestão e de carreira, que eu concilio tudo, eu falo com muita tranquilidade. Interessante. E aí a coisa vai fluindo. e quem gosta de microfone conhece outro que gosta. A gente se identifica. A gente se identifica. E pra mim, eu falo que isso também ajudou demais. Nossa, porque assim, eu sempre tive em televisão, rádio. Meu pai trabalhou em TV e rádio a vida toda. Nos bastidores. Né, em rádio, TV, eu acho que eu brincava dentro de estúdio. Então você... Você é igual a gente. É afetivo, o negócio é afetivo pra mim. Com certeza. E aí, isso também me ajudou muito. Não ter tido medo, sabe, de falar de psicologia, de falar de empresa. Eu acho que me ajudou muito nessa visibilidade que eu tenho hoje. E quanto mais as pessoas te conhecem, mais fácil também fica você crescer, né? Com E certeza. entrando assim um pouco nessa área da gestão de pessoas, a comunicação ela faz total diferença, né? A boa comunicação para uma pessoa comunicação. que quer, digamos que liderar um grupo, né? Sim. Ela tem que ser uma pessoa que comunica bem, né? Tem, assim, comunicação eu acho que é uma das coisas fundamentais para toda e qualquer área, né? Área, né? Qualquer área. Hoje, pra gente pensar, todo mundo é vendedor de si próprio. Isso. Todo mundo tá vendendo a si mesmo.
às vezes passando valor, às vezes perdendo valor nessa comunicação. Com Porque certeza. não comunicar já é uma forma de comunicação. Isso. Então, né, é isso. Se a gente escolhe não falar ou falar de um jeito meio assim, eu já estou comunicando. Uhum. Liderança é importantíssimo, porque as pessoas elas vão pela influência que o outro tem, né? Como é que você me influencia? É legal, é positivo, e aí eu vou fazer por você, porque eu concordo. Mas, assim, comunicação facilita demais a vida. Facilita, Com né? certeza. Nossa, em tudo, assim. Eu dei curso de oratória, né? Trabalho coaching de oratória. Muda, assim. 2, 3 coisinhas que a pessoa melhora na fala, na postura, o resultado amplifica. É muito Isso poderoso. É treinável, doutora? Assim, a pessoa que, por exemplo, porque realmente tem pessoas que não são muito boas para comunicar, né, às vezes. Mas com o trabalho, isso ela consegue desenvolver bem a fala, a comunicação? Consegue. Hoje quase todas as competências são treináveis. O que não é treinável? Caráter. Sim. Entendeu? Se a gente for fazer uma diferença assim, o que não se treina? Não se treina caráter, não se treina valores. Não tem como eu ensinar alguém a ter um valor. Ou ele pode até ser influenciado de alguma maneira, mas depende dele querer. Daí pra frente a gente treina tudo. Comunicação, liderança, resolução de conflito, Legal. tudo. É muito legal essa parte assim, de treinamento, porque é o comportamento E mesmo. hoje o mercado de trabalho ele está exigindo uma boa comunicação em Temos todas um as corte. áreas, né? Todas as áreas. E assim, doutora, você quando começou Gente, não nessa... precisa do doutora, não. Tá? Não precisa, não. É força Eu do hábito. esqueci de É de força do falar. hábito. Que é isso. Aline, quando você começou com essa gestão de pessoas, você fez lá o seu MBA e tudo Aham. mais, o cenário mudou muito do que temos para a realidade de hoje? Eu tenho um amigo que brinca comigo, que ele fala assim, quando você chegou aqui, tudo era mato. Quando você começou, Aline, tudo era mato, e a gente brinca, né? Não fui eu que mudei, não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. É porque, de fato, o cenário mudou muito. As empresas hoje são muito mais receptivas. Até porque as dificuldades são muito maiores. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de mão de obra hoje. Já está aí, a gente tem isso grave, assim, eu não sei como é que essa conta vai fechar um dia. As empresas estão crescendo, a gente tem empresas muito grandes na cidade hoje. E saiu do artesanal e a gente precisou ir modernizando mesmo. E outra coisa é que eu acho que a pandemia deu uma potencializada no quesito pessoal. Teve que olhar também para as relações pessoais das pessoas, porque elas estavam dando defeito dentro das empresas. Claro, né? Olha tudo que aconteceu. Então mudou muito. Nossa, já está aí, é muito mais receptivo. Eu não consegui fazer estágio em RH na época da faculdade, nenhuma empresa queria. Isso 2009, 2010. Hoje a gente já tem frente de estágio em muitas empresas, a gente já tem RHs em muitas empresas. Então mudou muito, assim. Mudou bastante. E o que mudou especificamente? O interesse por um profissional mais qualificado? Ou realmente hoje o mercado busca essa qualificação e não encontra ali? Não, a gente não tem conseguido. Não tem. Não tem, assim. Claro que existem cargos que têm mais facilidade, mas vamos pensar no que gere, né? Nos cargos mais simples mesmo, simples de hierarquia, tá? Não simples de encontrar. Mas a gente tem muito mais numerosos casos que não precisam tanto de qualificação do que cargos que a qualificação é imprescindível. E isso fez com que as empresas tivessem que mudar muito também a forma de olhar, porque não dá para eu esperar o profissional vir pronto. Entendi. Não vem. Esse profissional pronto está em outro lugar. Porque hoje a gente não tem fronteira, né? Você faz no LinkedIn, Verdade. você vai para qualquer lugar do mundo. E isso também mudou muita coisa. Então a gente teve que... Hoje eu vejo as empresas treinam mais, as empresas têm mais paciência, né? Em algum ponto, capacitam. Tem gente que ainda espera muito vir o funcionário perfeito. E não vai vir. Não é nem porque as pessoas também não são boas, não é isso. É porque a concorrência mudou. A gente tem concorrência hoje com o mundo inteiro. Dá para trabalhar remoto em alguns lugares. E aí esses cenários todos foram mudando. Mas eu vejo, outra coisa que eu acho que mudou, a gente tem uns líderes mais recentes na cidade também.
Então, se a gente vai em evento, né, você vê donos de empresas jovens, os filhos que assumiram, netos, e aí isso também traz uma E renovação. a visão vai mudando, né? De geração em geração, a De visão geração em muda. geração. Impressionante. E essa questão também da internet ajudou muito na questão de capacitação, né? Às vezes a pessoa consegue fazer um curso pela internet, às vezes faz uma capacitação. E as empresas, eu vejo que muita empresa às vezes usa isso, né? Sim. Fazer treinamentos com pessoas, às vezes... Você, por exemplo, você é Pela- chamada para é. fazer treinamento, não é? E aí Sou. faz pela internet mesmo, né? Pela videoconferência. Tem, a gente dá pra você. Hoje facilita muito, né? Tem um facilitou estudo do demais, Sebrae né? que fala que a pandemia ela atualizou 50 anos em 5. Ela adiantou. Adiantou, não é nem atualizou, ela adiantou. Nesse sentido, assim, a gente. Tanta capacitação, minhas 2 pós em neurociência são EAD. Eu assisto aula ao vivo, mas à distância. Então, assim, eu tô tendo acesso a um conteúdo bom que eu teria que ir lá, que às vezes pelo bebê eu não ia conseguir. Bebê é ótimo, né? Tem 3 anos. Que pela criança eu não ia conseguir ir. E as empresas, elas usam isso porque você tem Sebrae com curso gratuito aí de um monte de coisa. Você tem um monte de instituição e os profissionais que hoje eu consigo ministrar treinamento para qualquer lugar. Né? Então, às vezes eu dou treinamento para o pessoal do Mato Grosso, de outras cidades, para Itumbiara, para Rio Verde, para Mineiros, tudo daqui. Então, isso também facilitou muito. A gente vai atrás do profissional que quer mesmo. Então o caminho tá aí, né? Tá aberto para capacitação, né? Para capacitação. Isso me preocupa, sabe? A gente não tem problema e dificuldade hoje para capacitar as pessoas. Pois é. Falta o interesse, Aline. Eu acho assim, tem um monte de fatores, né? Muita coisa. Interesse eu acho que é um deles. A visão de futuro, talvez. Eu acho que a gente tem uma ideia hoje, as gerações mais novas, muito ruins do trabalho. Tipo assim, eu vou trabalhar e trabalhar é muito ruim. Eu não vou fazer isso não, porque eu vou servir minha força de trabalho para alguém. E o que eu vou ter de volta? Então, a gente está num momento que a noção de trabalho para as pessoas não está muito positiva, né? O que você acha que gera esse tipo de pensamento? Tem muita mudança de cultura, né? Tipo assim, a gente fala muito do empreendedorismo. O empreendedorismo foi muito bom para muita coisa, só que tem muitas pessoas que acabaram vendo o empreendedorismo como uma forma de facilitar alguns processos, né? De tipo, nossa, eu não vou precisar passar por humilhação, eu vou empreender. Algumas pessoas criaram essa crença. Isso. De que isso, e é uma crença, tipo, eu não vou precisar passar por nada, porque hoje qualquer coisa eu empreendo. E empreendedorismo, ele é um trabalho como outro qualquer. Exatamente. E às vezes Muito até grande. um trabalho mais Na verdade, trabalhoso é do isso. que você Ele recebe. exige muito Nossa. mais, exige dedicação, paciência. Se Se eu for pensar, eu não vou trabalhar, vou virar youtuber. Gente, é trabalho. Trabalho. Nossa, o trabalho que deve dar você gravar vídeo, né? A gente, Editar. minimamente a gente sabe, eu produzo um conteúdo em pequena escala, isso já me consome logística, dinheiro, estúdio, um monte de coisa. Imagina quem trabalha com isso. Tem-se uma ideia que eu acho que a gente não está trabalhando bem a noção de trabalho. Que trabalho, ele é tudo e qualquer coisa que eu faço, que eu ajo no mundo e que me gera remuneração. Seja ele filiado a uma empresa, autônomo, youtuber, blogueira. Parece que a gente perdeu essa ideia do trabalho como valoroso. E assim, eu vejo isso porque trabalho para mim é um negócio de muito valor. Trabalho mesmo, assim, independente do cargo. Mas trabalhar para mim é um valor de vida. Eu também. Né? Acho que a gente veio de uma geração que falava, estuda para você trabalhar. Isso. É isso. E essa mudança de paradigma, ela faz com que as pessoas se relacionem com o trabalho de uma forma ruim. Temos um monte de exploração ainda? Temos. Tem um monte de coisa para mudar, a legislação ainda está um monte de situação. Então, isso também afeta, né? As pessoas parece que perderam a confiança nas instituições que gerenciam o trabalho. Isso. Que é um outro fator. Quando a gente não confia, a gente também não adere, a gente não quer aquilo para nós. E aí eu acho que trabalhar a ideia do trabalho como valor de vida, propósito, realização, é super importante. Porque Você acha que essa nova geração ela peca nisso, em pensar no futuro? Tá pensando mais no agora, em querer, tipo, sei lá, Momentâneo, viver né? uma coisa momentânea, isso? a gente às vezes fala da geração como se ele fosse os culpados, né? Mas assim, toda geração ela vem criada por alguém. Então todos os valores que a gente tem, ela vem influenciada de quem já veio antes. Então o que eu acho? É os discursos que a nossa geração, as gerações anteriores produziram, talvez não estão tão alinhados e empolgando esses meninos também para o trabalho.
Aí vem, eu acho que eles são muito orientados para o futuro, às vezes em questões ambientais. A gente tem pesquisas que falam disso. Eles estão preocupados com outras coisas que a gente, por estar muito preocupado com o trabalho, não via. Só que é muito difícil achar o equilíbrio. E acho que nem a gente teve equilíbrio às vezes, né? E esse equilíbrio ele ainda não foi construído. Só que o trabalho ele é muito importante socialmente. Então tem que ter essa noção também, essa construção de que se seja empreender, seja funcionário, seja do que for, o propósito que o trabalho exerce na minha vida, ele traz uma sensação mesmo de realização, que ela é importante. Então, se eu tiro o trabalho, eu tenho que pôr alguma coisa no lugar. Você acha que a educação, nas escolas, por exemplo, eu vou falar de escolas públicas, eles pecam em não preparar um aluno para o mercado de trabalho? Preparar, por exemplo, para passar no Enem? Porque o Enem passa, né? É uma fase muito específica e depois esse jovem se depara com o mercado de trabalho que ele não sabe o que ele faz. Se depara com a vida, A gente né? falou de a vida, né? A gente falou de comunicação, por exemplo. Tem que se treinar a comunicação nesses meninos para entrevista de emprego. Com certeza. Chega sem saber. Eu preciso trabalhar outras questões, né? Economia financeira, educação financeira, que eu acho E é importantíssimo. importante. Para gerenciar trabalho e pôr preço no seu serviço. Exatamente. Sim. E isso, Aline, a gente vê sobre... Só um minutinho. Sobre essa questão da educação Já tô financeira. acostumado. A gente... pra gente não perder o time do assunto. Eu Existe gostei uma do tema. hierarquia, né? Pra Tô não perder o notando. time do assunto, que depois eu esqueço. Você falou sobre educação financeira. Hoje a gente tem uma geração hoje num descontrole, vamos dizer assim, emocional por conta da vida financeira muito grande. A gente conseguiria amenizar um transtorno, o que a gente está vivenciando agora, ensinando para esses jovens lá no ensino médio o que é uma educação financeira, Aline, na sua opinião? Nossa, que pergunta. Vamos lá. Eu acho que educação financeira é importantíssimo, porém educação emocional também. Por quê? Eu me relaciono com as coisas no mesmo padrão. Então eu vou me relacionar com comida, com dinheiro, com sexo, com droga, com tudo e com as minhas emoções da mesma forma. Não existe descontrole só para um lado. Entendi. Entendeu? Agora, quando eu não tenho informação, eu facilito essa pessoa para que ela faça porque ela não sabe outra maneira melhor. Então, a educação, ela entra em ensinar maneiras melhores para você se comportar. Porém, a educação emocional, ela é fundamental para essa pessoa se relacionar bem com tudo. Por exemplo, eu estou chateado, angustiado, ansioso. Não vou gastar por isso. Entendi. Eu até sei que eu não posso, porque eu tive lá a educação financeira. Mas e como é que eu lido com essas emoções? Entendi. Então, a gente precisa cercar, e aí eu acho que você falou das escolas, né? A gente precisa, na escola também, trazer isso da vida, das emoções, do que eu faço quando eu fico chateado, do porquê que eu faço isso. É comportamento Eu mesmo. já vi num livro, chama mais controle emocional, a pessoa saber lidar com isso, né? Saber administrar bem isso. Saber administrar. Porque assim, o que a gente vê no consultório? E nas empresas também. A pessoa tá com um problema emocional grande e aí outros descontroles começam a aparecer. Ou então ela teve um descontrole financeiro, que é super normal, né, gente? Quem nunca na vida? A gente tá num país que você fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Isso. Tudo no mesmo mês. Com certeza. E aí, ela não consegue lidar com o fato do descontrole financeiro, que é o quê? Um fato, Isso. uma circunstância. Aí eu não consigo lidar, eu bebo, eu desconto na esposa e nos filhos, eu desconto no trabalho. Então, a gente precisa entender, e aí a educação ela é fundamental em todos os aspectos. Não adianta só ensinar a pessoa que ela precisa poupar 30% do salário, que ela tem que ter metas e tal. Isso funciona no racional. Ela só vai conseguir colocar em prática se ela tiver com o emocional alinhado também. Interessante. E é isso que é o barato da coisa, assim, de você ver a situação como um todo. Tem um filósofo que eu gosto muito, historiador, na verdade, o Yuval Harari, que ele fala assim, não existem respostas simples para problemas complexos. E eu acho ótimo, porque assim, a gente não consegue dar uma resposta de resolve assim para resolver a geração, por exemplo. Porque todas as gerações tiveram problemas no contexto delas. Então, ou a gente avalia o contexto todo, ou a gente vai ser muito superficial.
Porém, educação é uma porta de mudança de comportamento. Então, é por onde a gente também tem mais controle, já que é um órgão mediado pelo Estado, né? A gente consegue controlar mais. Assim, essa questão, voltando ao assunto da comunicação, é uma coisa assim que me chama muita atenção. Por quê? Porque eu lembro que desde que eu era criança, meu pai já tinha uma boa comunicação. Isso influencia. Sim. E eu vejo assim que pra mim isso abriu muitas oportunidades. E aí eu sempre, até esses dias conversando com um amigo nosso, eu falei pra ele, falei assim, cara, a comunicação, ela te abre vários caminhos. Então a pessoa, eu acredito que todo mundo tem que ter uma boa comunicação. E aí assim, na medida do que eu pude, eu pesquisava sempre questão de oratória, né, vídeos com dicas, dicção e essas coisas. E aí eu até falando para as pessoas, aí eu já deparei com gente que falava assim, não, essa questão de comunicação não é comigo, não, essa questão de lidar com pessoas não é comigo. Eu quero arrumar um serviço assim, que eu vou ficar na frente do computador o dia... E assim, a gente vê que ela tá numa ilusão, né? É uma ilusão, né? É uma ilusão, porque a relacionamento... Tudo é treinado, e é uma coisa assim que a pessoa pode desenvolver, né? E tudo requer relacionamentos, né? Tudo, a gente precisa entender, básico é isso, né? Ah, mas eu vou ser veterinário e vou mexer com bicho. Quem que vai pagar a consulta? Pois é. Quem que vai levar o cachorro até você? Porque as pessoas criam crenças e coisas assim que só atrapalham o desenvolvimento. Quando a gente pensa em mudança de comportamento, o que eu penso influencia demais no que eu consigo. Você falou do seu pai, de seu exemplo. E eu trago isso também. Eu lembro muito do meu pai ser uma pessoa que se comunicava bem, que falava. E a gente traz isso, né? Como exemplo. Pode ser que eu não tivesse nada, ninguém. E mesmo assim eu conseguiria desenvolver da mesma maneira, e você também. Poderia ter dado um pouquinho mais de trabalho. Mas se eu acho que não é pra mim, acabou. Eu fecho a porta de ir atrás do aprendizado. E aí é o comportamento de novo, né? Se eu acho que aquilo nunca vai resolver, se eu acho que não é pra mim, se eu acho que é perca de tempo, se eu vejo aquilo como bobeira, eu não vou me esforçar em nada para aquilo. E aí eu vou gerar uma frustração, que eu vou acabar descontando em quem consegue e falando assim, tá vendo? Foi sorte. É porque é puxa-saco. Assim, a gente vê assim, um exemplo. Vou citar um exemplo do Daito. Meu pai era comunicador, era um locutor. Hoje o Daito, ele é um jornalista, comunicador, mas aí às vezes a pessoa olha para ele e fala assim, não, ele teve sorte, porque o pai dele já era. Mas isso não quer dizer nada, né? Se ele não tivesse se dedicado, se ele não tivesse treinado. Então, assim, é só um exemplo para que as pessoas entendam, né? E tem outro detalhe, né? Meu pai, por ser um comunicador, eu era o contrário dele. Eu era muito introvertido. Eu fui uma criança muito introvertida, tímido, extremamente tímido. Meu pai fala pra todo mundo, não sei como é que esse menino foi parar na televisão, porque eu não conversava com as pessoas mesmo. Mas eu acho assim, tão interessante as circunstâncias, o acaso da vida, por exemplo. Eu sempre fui apaixonado por rádio. Então é uma coisa que eu tinha comigo, que rádio eu ia fazer. Porque o rádio eu ia estar sozinho dentro do estúdio, microfone ligado ali, era só eu comigo mesmo. Né? E engraçado disso é que nessa dificuldade lá no início de conseguir a vaga no rádio, porque a gente sabe, quem é do ramo sabe que não é fácil conquistar seu espaço. Eu tive que ser vendedor antes. Fui vendedor de calçado. De calçado. E isso foi um divisor de águas na minha vida para eu conseguir relacionar com as pessoas. Me despi da minha timidez porque eu tinha que vender. Se eu fosse tímido e eu não conseguisse interagir com as pessoas, eu não ia vender, eu não ia ter salário. E eu acho que é só por isso que hoje eu consigo fazer meu trabalho da maneira que eu faço. As coisas puxam a outra, né? Aí às vezes eu até esqueço que você trabalhou de vendedor. É tão a pessoa, né, o jornalista. Meu primeiro emprego de carteira. Gente, é isso aí, ele trabalhou como vendedor. Abraço, eu nem ia falar o nome até hoje, o Marcos, da empresa não, mas já falou. Vinagem Esporte. A gente tem que referenciar a história da gente, Marcos, concordo. Maxwell, Normeide, Luiz, cara, a turma que trabalhou, Nayara, a turma que trabalhou comigo, ó, tem um carinho enorme por vocês. Mas é um acaso da vida que a gente precisa, o que eu quero dizer com isso tudo, aproveitar as oportunidades, né, Arina? E você falou coisas assim, se não fosse o trabalho, você não teria desenvolvido. É isso. Família, a gente ama a gente do jeito que a gente é. Não nos faz crescer. Acho que é isso que eu acho mais bacana do trabalho. E aí a gente voltando na questão, né? Se eu tiro o trabalho da vida de alguém, eu tiro o reforço social,
eu tiro a chance dessa pessoa entrar em contato com habilidades que ela tem, que ela não sabia. Eu tiro a chance dela se descobrir um comunicador, dela treinar. Então, por isso que a gente também tem que se expor. E as oportunidades, elas podem ser vistas de várias formas, né? Dependendo de como eu olho. De caramba, tô sendo obrigada a fazer isso aqui, mas eu detesto. Nunca mais vou fazer. Até fazer um link com aquilo que eu quero conquistar. Então é muito legal essas histórias, assim, porque a gente tem um monte de crença mesmo. Né? Eu fui uma criança e uma adolescente muito tímida. Muito. Também não conversava, assim. Daquelas de passar fome por vergonha de pedir comida na casa, gente. Eu era desse padrão também. De alguém me dar o troco errado. Até hoje eu tenho isso, assim. A gente oscila, né? Eu ainda sou muito introvertida. Só que eu, pela faculdade, eu encarava estudo como trabalho, que minha mãe falava que meu trabalho era estudar. Eu fui desenvolvendo coisas. Eu também. E me ajudou muito pessoalmente. Porque aí você vai se desenvolvendo também, você para de levar troco errado. Isso. E esse negócio assim de timidez, a gente nunca perde. Eu falo para as pessoas, eu ainda sou muito tímido. A pessoa duvida, me fica bravo comigo, mas eu sou. Eu te entendo, eu também. E ninguém acredita. Ninguém acredita. Mas é que a gente cria algumas ferramentas, né, Aline, para lidar com as circunstâncias, até para administrar a timidez. Até para administrar. Eu falo assim, uma coisa é introversão. A gente pode ter características introvertidas, por exemplo, ser mais calado, responder quando perguntam, ou então de precisar ficar mais em contato com a gente mesmo sozinho para poder descansar. E existe a timidez, que é uma manifestação disso num comportamento, de ter vergonha de algumas situações. Nem todo introvertido é tímido. Verdade. Às vezes eu sou introvertida, eu sou mais reservada e tudo, mas eu consigo ser comunicativa. Não é nem extrovertida, mas comunicativa. E existem extrovertidos que são tímidos. A timidez não é um problema. Eu sempre falo isso para toda pessoa que me procura. Eu falo assim, timidez não é um problema, tem que ser respeitado. A gente tem que respeitar o perfil. Só que o prejuízo que ela te dá pode ser diminuído. Porque aí você pode aprender a gerar e criar estratégias. Então, assim, a resposta pronta que você tem para puxar conversa. Exatamente. Alguns gatilhos, tem alguns gatilhos que você usa para, nossa, e aí? Quando você tá quietinho, você carrega um livro. Então, são várias coisas que a gente vai aprendendo. Só que a gente descobre, geralmente, isso trabalhando. Em casa, parado, ninguém desenvolve. O trabalho, ele é libertador. Né? Minha mãe é extremamente tímida. Minha mãe é tímida ao extremo mesmo, né? Ela é uma pessoa que, se você não conversar com ela não conversa com você. Ela não é. Ela é tão tímida que ela não manda áudio no WhatsApp, nem pros filhos. Nem pros filhos. Ela não grava áudio no WhatsApp. E aí eu fico falando pra ela, mãe, manda um áudio que é mais rápido. Não manda áudio, não. Mas eu percebi a diferença na minha mãe, uma diferença comportamental mesmo, até com essa questão, quando ela começou a trabalhar. Trabalhar em grupo, né? Ela trabalha no meio de pessoas. E assim, eu vejo que ela fica mais à vontade porque a maioria das pessoas que trabalham com ela são mulheres. Então a gente observa que a minha mãe, depois que começou a trabalhar, já tem quantos anos que ela está trabalhando? Uns 4, 5 anos. Né? Mudou, melhorou a questão da... Até hoje ela consegue puxar um assunto pra você ver. Eu falo isso pra todo mundo, que o trabalho ajudou muito minha mãe nessa questão demais. Socializar ali. Seria isso um dos objetivos, assim, um dos grandes ganhos que a pessoa tem trabalhando? Gente, nós não estamos romantizando o trabalho não, tá? Não tem ninguém nos pagando para fazer. Mas é porque trabalho não é cargo. Acho que primeiro, pra gente falar de trabalho, vamos tirar isso. Assim, não é estar afiliado a uma empresa, não é estar afiliado a um cargo, senão vai ficar parecendo que nós estamos fazendo... Com certeza. Não é isso. Trabalho é isso, é o que eu executo de alguma maneira, que eu socializo, meu desempenho é desafiado, eu preciso adquirir novas habilidades, eu preciso me virar nos 30 para aprender coisas novas, e eu tenho uma remuneração, porque todo trabalho a gente entende que ele é remunerado. Com certeza. E essa remuneração ela é importante, porque ela faz parte do que a gente entende como trabalho mesmo, né? O que é um trabalho? Uma atividade que você desempenha uma coisa e é remunerado dignamente por aquilo. Isso é trabalhar. Então não é estar trabalhando para tal pessoa, para outra, não é isso. Mas o trabalho, ele é libertador.
Porque como é que eu ia saber as minhas habilidades se eu não fosse desafiada? Se eu não me primeiro, se eu não me propôsse a fazer algo específico, que o trabalho vem e organiza em forma de coisas específicas, né? Você tem tal e tal atividade. A hora que você vai fazer essa atividade, você descobre que você precisa de tal e tal habilidade. E aí a bolha vai aumentando. Isso é libertador. Outra coisa que eu vejo para mulheres, assim, o trabalho às vezes é o único lugar de reforço social que essa mulher tem. Às vezes na casa ela não é valorizada, né? Trabalho feminino doméstico não é valorizado, o cuidado feminino não é valorizado. Essa mulher, ela entra como um peso para a família às vezes. Ela sente que ela não está fazendo nada, que ela só fica em casa, só cuida dos filhos. Quando essas mulheres, às vezes uma geração anterior, começam a trabalhar e começam a contribuir financeiramente, ter independência financeira, retorno social, retorno verbal, isso muda a vida. Porque assim, se eu fico em casa e ninguém me fala nada, aquilo vai me deprimindo. Não tem quem vive sem um reforço social, sem valorização. E muitas mulheres, elas eram muito tímidas também, porque estavam nesse lugar ali quase que de... Nossa, estão fazendo algo por mim e eu não faço nada em troca, né? Colocou-se essas crenças na cabeça de muita gente. Então, o trabalho, ele também vem para as mulheres como empoderamento mesmo, nesse sentido de dizer, olha, você é capaz, você consegue e outras pessoas também veem. Então, acho lindo quando a gente vê mulheres podendo trabalhar, porque elas se descobrem incríveis também. Com certeza. Que isso, hein? A Bastianinha, não sei se você vai gostar muito de nós ter falado isso aqui não, mas te amamos, viu, Mãe? Beijo. E é muito bonito a gente ter uma visão também das mães nesse outro lugar, né? Porque minha mãe também ficou em casa a minha infância, a minha adolescência toda, e a gente às vezes não via elas com tanto valor que tem até elas irem trabalhar, até elas se virarem. Só que existia um trabalho anterior que era imenso, que a gente não valoriza. Então, tem toda essa questão também do trabalho e por isso do ser remunerado. Isso. Porque o trabalho de casa não é valorizado porque ele não é remunerado. Tem remuneração. Exatamente. Porque minha mãe, ela criou, para criar nós três, ela teve que desdobrar. E a gente reconhece, não foi fácil. Assim, é uma coisa assim, interessante, porque... Na verdade, nós três sempre fomos crianças muito tímidas, desde criança. Não, você não. Você não era, não? Não, eu era. Você não era, não. Até uns 9 anos de idade eu era. Depois passou. Depois foi. Mas assim, minha mãe é muito tímida e eu acho que isso talvez seja um pouco. Mas meu pai, nada, zero. Meu pai pode chegar num lugar que ele não conhece ninguém, que ele chega e ele... Ele é aquele tipo de pessoa que ele precisa de 2 palavras pra fazer amizade. E aí ele, sabe, faz amizade rápida ali, e quando 5 minutos, 10 minutos ele tá fazendo piada com os outros e o povo gosta dele, sabe? Ele tem esse carisma. Bem comunicativo. Bem comunicativo. O comunicador ele mesmo. Ele consegue chegar num ambiente ali contagia, e né? desdobrar. E minha mãe, e aí eu lembro até hoje que minha mãe ficava danando com ele, porque ele chegava fazendo brincadeira com os outros e nem conhecia. E minha mãe tímida e ele não. E assim, e aí é engraçado que eu não sou igual ao meu pai. Eles falam que eu não sou tímido, mas eu não sou igual ao meu pai. Eu não consigo chegar num lugar igual ele chega e... Mas ele tem mais facilidade que nós dois. Assim, essa parte comunicativa do meu pai, ele mesmo que não seja em sua totalidade, eu vejo que ele puxou um pouco mais do que nós dois. Na questão da comunicação. É porque seu pai é extrovertido mesmo, né? É o pra fora. Pra fora, exatamente. E eles não, eles chegam, eles ficam assim. O Dai também, se ele chegar num lugar que ele não conhece ninguém, ele fica assim, quieto na dele. Aí os meninos fazem brincadeira, ele dá uma risadinha. Deixa ele dele aí, ó. Mas dá pra ver, ele é muito tímido mesmo. Desse jeito dele aí. Inclusive, quando a gente vai jogar um futebolzinho, de vez em quando ele pergunta, quem que é os meninos? Eu conheço? Aí fala, fulano. Aí ele vai. Mas se não tiver gente que ele não conhece, ele... Não, vou não. Mas aí eu conheço ele, eu já sei, né? Então ele é muito tímido. O Jorge, ele é mais. O Jorge é tímido, mas não tanto, assim, sabe? Mas eu vejo, assim, que... não... Às vezes, eu acho que não é essa questão de família, de influência dos pais. Eu acho que é uma questão que a pessoa já... não sei se nasce com aquilo, mas é que ela já tem aquilo com ela, né? A gente tem uma teoria hoje da personalidade muito... que é a validada, né? Que é a do Big Five, que são 5 fatores que definem a personalidade. Eu não vou me lembrar dos 5 agora, mas assim, um deles é introversão e extroversão. Então, isso faz parte da nossa personalidade.
todo mundo tem em algum grau 5. Porém, a gente tem características mais preponderantes de um ou de outro. Então, fulano é mais... pega mais as regras, segue mais as regras do que outros. O outro é introversão, o outro é mais introvertido, mais extrovertido, neuroticismo. Então, assim, quando a gente avalia a personalidade, a gente entende que existem coisas que são nossas. Seu pai poderia ser os dois tímidos e vir pessoas muito extrovertidas. O contexto, quando a gente pensa personalidade, nós somos influenciados pelos contextos. Porém, a gente vem com carga genética também que nos influencia. Entendeu? Então, são vários fatores. A gente tem variáveis que a gente poderia falar de fortes e fracas nessa manutenção da personalidade. A vida, ela vai moldando, só que ela não muda a personalidade. A gente é isso, assim, lá no fundo tem aquele traço. A personalidade da gente nunca morre. A personalidade da gente não muda. Ela vai, no decorrer da vida, se moldando ao que a gente tem. Mas personalidade, ela tá pelo nosso fator genético, pelo contexto da nossa gestação, infância. A personalidade é uma coisa que nasce com a gente. Ela, a gente pode dizer isso. Não é que ela nasce, ela vai se formando e ela também é afetada pelos fatores genéticos que nascem conosco. Sério, Aline? Então tem a ver com questão genética? Tem, gente. A função genética influencia muitas coisas, assim. Poxa. Ela não é determinante, Entendi. mas ela pode ser ela pode dar uma predisposição. Exatamente, ela pode ser predisposta. Mas assim, fator genético, fator de contexto, como é que foi? Hoje a gente tem estudos que falam que até o estresse vivido pelas mães durante a gestação pode refletir também, né, em como essa criança vai nascer com o cérebro, uso e abuso de drogas. Tudo isso que foi feito pelas mães durante a gestação vai nos refletir na formação da personalidade. Aí o que entra muito? A relação de cuidado dos pais. Isso é muito, muito forte no que a gente junta da personalidade. Que a gente pega tudo isso e a cola é como que a gente é cuidado. Ou não. E aí a gente vai desenvolvendo a personalidade a partir dessa cola também. Então, assim, a genética nos influencia muito, gente. Nossa, eu não... Nessa predisposição. Não é que ela é um... fator determinante. Tem um filme legal, né? Chama Gattaca. Que, não sei se vocês já viram na escola, o Cefete adorava passar. Que é assim, uma sociedade onde as pessoas são predeterminadas pela genética. Então, tem o gene de quem vai ser zelador, o genética de quem vai nascer para ser líder, e não muda. As pessoas fazem a leitura genética para saber se você é confiável ou não, se eu posso me relacionar com você ou não. E isso vira meio que umas castas sociais. Seria o extremo da visão geneticista, não é isso. Mas a genética, ela nos influencia. Entendi. Tem um estudo da felicidade, por exemplo, que fala que eu acho que 50% da nossa predisposição para ser feliz é genético. Aí a gente tem 40% de fatores circunstanciais da vida e 10% das escolhas conscientes que a gente toma. Então eu posso ter tudo lindo e fazer escolhas ruins e eu não vou ser feliz. Essa questão de genética, a gente sabe que líderes... Tem gente que nasce líder, correto, né? Tem gente que é um líder nato. Ele tem uma personalidade, às vezes, que foi desenvolvendo para isso. A minha dúvida é, tem gente que nasce líder, mas tem gente que pode se tornar líder? Aprendendo, é treinável isso? A grande maioria dos líderes não nasceu líder. Porque para você nascer líder, você tem que ter algumas habilidades, um contexto muito específico. E uma genética muito específica. Porque eu teria que ter um traço de introspecção e extroversão muito nivelado, Branco, por favor. Né? Todos esses fatos. A maioria de quem diz que nasceu líder, na verdade, é uma lenda. Entendeu? É assim, existem pessoas com maior predisposição, mas se todo o contexto não for trabalhado, ela for criada sozinha, sem nunca ter treinado habilidades, dificilmente. Agora, algumas pessoas têm mais facilidade para aprender a ser líder. Entendi. Aí entra a predisposição de personalidade, genética, história de vida, mas qualquer pessoa pode treinar para ser líder. Então não existe essa de que nasceu um líder. Ele é um líder nato, nasceu com isso. Então muito pouco, assim. Até porque quando a gente vai olhar essas histórias, é o quê? É a pessoa que já estava num contexto ali muito privilegiado para que aquelas condições emergissem. E Ou aí... seja, o cara que já herdou aí do pai, já nasceu com uma multinacional, e aí o cara já vem, herda do pai o cargo, aí esse nasceu líder, né? A gente tem uma ideia de achar que o herdeiro ele herda tudo de bom, né?
Tipo assim, o cara herdou ali, É. isso, gente, é uma oportunidade. Uma oportunidade. Herança, por exemplo, ela é uma oportunidade. O que a pessoa vai conseguir fazer com ela é outra coisa. Entendi. E aí depende dos fatores que ele vai conseguir desenvolver ou não. É. Então, nem sempre o herdeiro vai conseguir fazer o melhor com o que ele tem. É. Porém, ele está em condições mais favoráveis Com certeza. de contexto social do que quem não está, né? É um privilégio? É um privilégio. Ele pode ser usado ou não. Entendi. Complexo o negócio, mas interessante. é interessante É demais, né? A gente interessante. vai entrando no assunto e vai com vontade de, né, entrar muito mais, Uhum. mas tem outras vertentes que a gente precisa abordar sobre essa questão envolvendo tudo isso com a saúde emocional das pessoas, Aline. Hoje a gente está num momento bastante delicado quando a gente fala de saúde emocional, né? Por que hoje a gente tem uma carga, não sei se eu posso dizer, de frustrações tão grande em cima das pessoas? Porque parece que hoje, olhando de fora, o cenário como um todo, parece que as pessoas, essa geração, não está sabendo lidar com as frustrações da vida. Seria por aí, Aline? Daito, eu não sou a pessoa que acha que as gerações passadas eram felizes e emocionalmente estáveis. Eu estudei história demais. Sabe, eu sempre gostei muito de história. E quando a gente estuda história, você vê adoecimento emocional em todos os períodos. Uhum. As pessoas eram muito desreguladas e existia estruturas jurídicas, legais, que facilitavam para que o negócio ficasse muito descontrolado. Hoje, o que a gente tem? A gente tem mais regulação do correto e não correto, do normal e não normal. A gente tem estruturas regulatórias, então eu tenho um jurídico que diz você não pode avançar o sinal vermelho porque você está com pressa, ou porque sua mãe brigou com você. Eu tenho uma escola que tem regras e normas. A gente tem mais normatizações. Quando a gente normatiza mais, a gente também consegue ver mais do comportamento desviante. Lembra de filme de faroeste? Sem lei, sem regra. Você olha aquilo lá, um mata a pessoa aqui, o outro olha, segue a vida. Aí a gente olha e fala, meu Deus, mas como? Que absurdo. Que absurdo. Porque a gente já normatizou em normas que aquilo não é um comportamento aceitável. Só que normatizar não resolve somente, porque aí entra o que a gente falou também da gestão. Eu não acho que a gente está piorando, e aí a gente pode ter um debate profundo disso em outro momento. Eu não acho que a gente está piorando só de uma geração para outra. É muito apego emocional à sua própria geração achar que a gente era muito mais feliz. O que tem? A gente tem estruturas de vida que estão ficando cada dia mais complexas. E isso eu acho assim. O menino vai para a escola, ele tem uma pressão enorme do pai que quer que ele seja um líder nato. A escola que quer uma aprovação a todo custo para divulgar ali no outdoor as fotos. Uma faculdade que ensina uma coisa, mas não ensina outra, porque não dá tempo de colocar tudo no mundo. Uma empresa que muda o tempo inteiro. Então a gente tem uma rotina de vida que ela é muito doida. Eu pego isso e coloco pessoas que não conseguem lidar com a instabilidade, aí a gente adoece. Porque a vida é instável, né? Viver, eu falo que viver é manejar o caos. Não tem outra descrição, assim. E eu preciso saber lidar com esse caos. E aí é o que o contexto emocional, às vezes, se mostra desviante. A gente falou de estrutura familiar. Será que a gente também está tendo tão boas estruturas familiares no decorrer dos anos para que a gente dê suporte para quem está vindo, para conseguir lidar com a vida, para conseguir lidar com a frustração, com a tristeza, porque é frustrante, né? E eu acho que sim, a gente está muito mais à mercê de frustração hoje. Se a gente abrir um Instagram aqui, nós vamos ficar frustrados com alguma coisa. Com certeza. A inveja, que era um sentimento que era em menor número vivenciado por nós, hoje ele é amplo. Eu consigo abrir um Instagram e ter inveja de gente que eu nunca vi. Né? Se a gente abrir aqui, você vai ver o carro que fulano comprou, a viagem que ele fez, a roupa que ele está usando, como que ele viajou, trabalha no mesmo lugar que eu. É um negócio que ampliou demais. Se comparar com a pessoa, né? Com a outra. A concorrência seria isso? É a concorrência, mas nem sempre é concorrência, porque eu não concorro com o cara que está viajando. É uma comparação.
E é concorrência do sentido de eu ter internalizado que eu preciso ser melhor que o outro. Entendi. Porque aí a gente vai para esse processo de mostrar. Tem estudos hoje que falam que rede social ela é um terreno para adoecimento. Jovens e adolescentes principalmente. Então, jovens e adolescentes que passam muito tempo em rede social estão com maior chance de desenvolver depressão e ansiedade. Não é lugar. Porque eles não têm essa reflexão que a gente vai desenvolvendo com a vida e o amadurecimento para entender que eu não preciso ter o tênis que o fulano tem só porque fulano tem. Eu não preciso fazer o que ele faz. Eu não preciso morar na casa que ele mora. O que eu tenho também é valoroso. Então, o jovem se compara muito. A vida do adolescente é uma instabilidade por conta dos fatores todos da própria adolescência. E aí a gente joga a rede social, ainda complica mais. Então, a gente abriu um mundo para todos e tem que lidar com a nossa própria vida ainda. Então, eu acho que é nisso, sabe? Outra coisa é, a gente trabalha demais, às vezes ganha pouco e não consegue fazer boas escolhas alimentares, de hábitos, de rotina, de relacionamentos. Aí é um negócio que eu gosto de pensar em comportamento de escolha. O porquê que a gente escolhe o que a gente escolhe. Porque isso também influencia nesse processo. Entendi. Entendeu? É muita coisa. Embora a gente tenha os estudos hoje que falam, né, do maior índice de depressão em crianças. Mas alguém já perguntou para vocês quando vocês tinham 7, 8 anos, vocês estavam tristes, deprimidos? Nunca. E eu acho que em algum momento a gente estava. É porque, assim, não era normatizado ter esse tipo de pensamento, de que criança, meu Deus, criança pode estar doente. Então, a gente também aumentou o olhar para alguns campos, né, que não era olhado antes. Criança, né, de falar, caramba, ele pode estar com problema, a vida dele pode não ser tão boa quanto eu acho que é. E aí a gente vai normatizando, vai criando situações, vai regulando, vai descobrindo novas coisas. Mas a gente hoje tem muito conhecimento também, né? Que a gente não tinha há muito tempo. E menos do que a gente vai ter daqui 20 anos. Com certeza. Eu fico me perguntando assim, eu queria que você... Eu sei que é complexo, mas vamos tentar definir a depressão, no que consiste a depressão. Porque a gente vê pessoas que têm tudo na vida, por exemplo. O cara tem fama, o cara tem dinheiro, o cara, né, faz o que quer, a hora que quer, e aí de repente a pessoa se manifesta com depressão. Whindersson Nunes, um exemplo disso. Né? E a gente fica se perguntando, cara, mas como que esse cara tem depressão? Até como assim? Recentemente, né, pegou o Brasil de surpresa o Wesley Safadão. Sim, Safadão. O Safadão foi, acho que ansiedade, não Ansiedade, foi? Também ele parou a grave. carreira, né? Ele parou a carreira, deu uma estagnada para se Tem recuperar. uma carreira, né? Ele, Sim. uma carreira já montada, ele tem fama, tem dinheiro, tem família, né? E aí, de repente, ele se sentiu com a depressão e... Assim, É seria bem complicado, né? o que, Aline? Mesmo diante disso tudo, aquele sentimento de que ainda falta alguma coisa? Deixa eu pensar aqui. Depressão não necessariamente é o oposto de felicidade. Porque a gente tem muito isso, né? Ou a pessoa está feliz ou ela está deprimida. Feliz e deprimida é impossível. E aí a gente começa a olhar para pessoas que a gente julga que tem tudo, que às vezes a gente julga que o outro tem tudo porque ele tem o que me falta. Isso, exato. Né? Me falta dinheiro, na visão da gente. É. Me falta um carro, né? Me falta dinheiro, me falta um guarda-roupa da Marina Rui Barbosa, então logo se ela tem, ela é feliz. E aí a gente já começa com um pré-julgamento também de quem merece ter felicidade e quem não merece. Então a gente coloca as pessoas com dinheiro como se elas não merecessem estarem felizes. Porque elas têm todos os recursos à disposição. Porque tem tudo. Ter tudo, ela ainda está sujeita a fatores genéticos, a funcionamento cognitivo cerebral, que por alguma questão pode desregular e pode afetar uma depressão. Ela está sujeita a como ela reage com tudo que ela tem. Porque cada um de nós aqui temos tudo hoje, né? O que eu tenho é tudo. O que você tem para você é tudo, né? Cada um de nós tem... E a gente paga um custo por esse tudo que a gente tem. Que precisa ser mantido, gerenciado, percebido. Eu preciso perceber que eu tenho tudo. Não adianta só eu ter tudo. E aí, nesse processo, às vezes, a gente entra no modo automático também. Na depressão, a gente tem uma distorção cognitiva associada a fatores genéticos, biológicos, onde a pessoa... De fato, ela consegue ter uma visão mais pessimista da vida.
Então, o tudo, às vezes, ele tem um peso muito grande para ela, que deve ser difícil administrar, né? Com certeza. E, às vezes, não cuida, né, gente? A gente também tem que pensar nisso. A gente tem acho que saiu uma pesquisa que é uma porcentagem pequena de brasileiros que fazem tratamento psicológico. Eu não sei se era só 5% ou 6% da população. Da população em geral. Eu acho que depois a gente até confere isso. Mas, assim, são muito poucas pessoas que pararam algum tempo para ir pensar como é que eu tô. Tô percebendo que eu tenho tudo? Eu tô fazendo para os outros? É tudo mesmo? Porque, assim, carro, dinheiro, isso é motivação de algum momento. Ela é condição básica de sobrevivência. Mas depois disso, ela também não é condição externa de felicidade. Então, a gente tem que pensar nisso. E a gente criou um monte de coisa externa, né? Então, a gente tem horário para cumprir, que não é biológico. Nossa espécie não surgiu com o horário. Aí isso já gera ansiedade, porque eu tenho que cumprir o horário independente do que aconteça na minha vida. Eu tenho que pagar conta independente do como eu tenha recebido. Então, a gente tem um monte de coisa também que gera ansiedade diferente do que era. Então, a gente já tem um estilo de vida complicado. Come mal, dorme mal, tem relacionamentos ruins. Isso vai somando num bolo que pode dar um adoecimento. Mas nem todo depressivo, ele tem uma vida ruim. Entendeu? Acho que é importante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque muita gente que está com depressão e tem a vida boa não consegue tratamento. Que às vezes a pessoa suicida, você fala, mas como? Do nada? Por quê? Porque ela não se sentiu nem percebida de que ela podia falar que ela estava sofrendo. E depressão não tem causa, gente. É multifatorial. A gente fala assim, pode ser um montão de coisa, Vai juntando um pouquinho de juntando cada. um pouquinho de cada que deu aquilo. Entendi. É muito... E assim, o número de depressivos é altíssimo. Por quê? Eu acredito que qualquer um de nós está suscetível. Em algum momento da vida. Independente da condição, se faz tratamento ou não. Só que, quando eu tenho ações preventivas, diminui um pouquinho a chance de eu cair numa depressão grave. Eu posso perceber os sintomas mais cedo. Entendi. Mas depressão hoje é o transtorno que mais assola, né? Com certeza. Foi falado que depressão chega a ser o mal do século. Seria por aí, Aline? Em número, sim. A gente tem um número de diagnóstico grande. Ele, por ser multifatorial, a gente não sabe, né, quais causas que têm afetado tanto. E a gente hoje tem um diagnóstico para conseguir fechar. 100 anos atrás não tinha. Então, obviamente, é o mal do século. Porque assim, a gente não conseguia diagnosticar isso antes. As pessoas como é que era o nome que dava? Era febre histérica, era tensão nervosa. Com certeza. É isso. Não sabia identificar, né? Não tinha E aí? nome. E era muito rei, gente. Se vocês forem olhar, a gente tem um histórico enorme de reis que tiveram ali na biografia casos depressivos, ansiosos, verdade. e que não foi diagnosticado. Então, assim, isso já não era só de quem tem a vida difícil, né? Difícil financeiramente. Financeiramente. Não, e a questão da ansiedade, está associada à ansiedade, à depressão? A ansiedade, ela Uma coisa puxa a outra. a ansiedade, ela puxa a depressão? Como que é a ansiedade quando se fala em o emocional da pessoa e tudo mais? Quando a pessoa está num transtorno de ansiedade médio para grave há muito tempo, ela vai ser um fator de predisposição para depressão. E vice-versa. Se eu estou num fator não é todo depressivo que é ansioso, mas sim, pode acontecer. O que acontece? Os hábitos que as pessoas adquirem quando estão adoecidas são ruins. E eles desregulam outras partes cerebrais que afetam ou depressão ou ansiedade. Então, vou te dar um exemplo. O depressivo ou o ansioso, ele tem um hábito de sono ruim. Geralmente, primeiro sinal assim que a pessoa vê, ela dorme pouco ou dorme demais. Sono em péssima qualidade é fator de aparecimento de sintomas depressivos ou de sintomas ansiosos. Tristeza, falta de vontade, apatia, coração acelerado. Então, uma coisa os hábitos que aquilo vai trazendo a longo prazo vai piorando outras comorbidades. Então, sim, é muito comum a pessoa que tem uma coisa apresentar comorbidade. Entendi. E pode não ser nem só a depressão, né? Pode ser uma obesidade, pode ser
um transtorno, às vezes, de pressão alta pelos hábitos ruins. E ansiedade, depressão, elas costumam andar ali juntas porque as pessoas também têm dificuldade para separar as coisas. Então, se a gente sente alguma coisa hoje, você fala assim, tô ansioso. E às vezes não é. Quando que a ansiedade pode gerar fatores físicos? Por exemplo, eu já vi pessoas dizer que estava com uma dor no peito, por exemplo, foi descobrir a ansiedade. Como que chega a esse ponto? Sim. Tem até bruxismo. Tem gente que manifesta bruxismo através da ansiedade, né? Sim. Nossa, tem um monte de coisa. Ela altera a pressão, índice de glicose. A ansiedade, ela é muito comum, falta de ar, sintomas gástricos também, muito comum. A ansiedade, ela é uma emoção difícil da gente manejar, porque ela nos coloca num estado de alerta constante. Então, o que seria a ansiedade? Ela é uma emoção normal que todo mundo tem, para dizer assim, existe algum perigo no ambiente, fique alerta, você pode precisar fugir, lutar, ou às vezes a gente dá uma congelada também, né? Dá uma travada ali, o piripaque do Chaves. Mas ela tem essas 3 reações. O que acontece num transtorno de ansiedade? Pode ter essas áreas do cérebro responsáveis por isso aumentar um pouquinho o sistema de funcionamento e a pessoa ficar em alerta para tudo. Então, não tem nada no ambiente, mas ela continua com a ideia futura de que algo ruim vai acontecer. Quando eu coloco o meu sistema cerebral em alerta, eu desregulo o corpo inteirinho, porque eu estou preparado para fugir ou para correr. Por isso, a ansiedade manifesta muito rapidamente em sintomas físicos. Se eu tenho que lutar, vai aumentar a adrenalina, vai constringir o sistema sanguíneo, então eu vou ficar mais pálido, enrijecimento dos músculos, né? Aquela sensação que você apanhou depois de... fica dolorido. Tudo, porque você ficou tenso, pronto para enfrentar alguém. Se eu vou fugir, eu tenho que correr, eu preciso ser rápido, eu preciso liberar glicose no sangue para poder ter energia. A ansiedade desregula muito rápido por isso. Ela é um sistema de fuga e luta. Isso constantemente afeta tudo. Então, o pâncreas funciona errado, o fígado funciona errado, tudo funciona errado. O funcionamento do corpo é todo alterado. Todo alterado. Parecerem manchas roxas, pretas na pele, sintoma de ansiedade. De ansiedade. Caroços, né? Eu já vi vários casos assim da pessoa, sei lá, aparece coisas diferentes na pele. Porque às vezes até o sistema de proteção, o sistema linfático, ele começa a achar que tem algum problema e ele começa a autorregular. Então a pessoa perde cabelo, né? Isso é grave. Aquela coisa que a gente sente, tipo, apreensivo antes de tal coisa. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu ia jogar bola. Tinha muita gente assistindo e eu ficava nervoso, que as mãos gelavam, os pés e frio na barriga. Isso é ansiedade? É uma coisa que todo mundo tem. Isso é ansiedade normal. Não é um transtorno. Mas é ansiedade. É ansiedade. Ela é importantíssima, porque seu cérebro vai funcionar melhor, vai irrigar seu sistema vascular cerebral para você pensar mais. Verdade. Seus músculos vão estar em alerta. Ela é muito importante para a gente agir. Tira a ansiedade nossa, a gente vira uns nada. Se a pessoa ela vai fazer uma prova e ela tá ansiosa para aquela prova, ela vai estudar, né? Ela vai estudar. E eu funciono melhor. Eu falo em termos de concentração quando eu tô com aquele frio na barriga. Quando a gente faz a mesma coisa todo dia, você cria um automático. Então, assim, para você fica natural. Para mim, apresentar um jornal é ótimo. Para mim, tá tudo certo. Quando eu tenho que reformular, que eu tenho que fazer algo diferente do que eu estou acostumado, aquele frio na barriga, para mim, é muito importante. Porque é o que vai me fazer concentrar mais e melhor no que eu tenho que fazer. Então, assim, acredito que se a pessoa souber administrar isso, ela soma, na verdade, na pessoa. Soma. Né? Nossa, a ansiedade é importantíssima, porque, assim, ela é uma manifestação emocional instantânea, necessária. A gente não configurou isso aí geneticamente à toa. A gente precisa do alerta e aí o planejamento, porque a ansiedade, ela me faz não perder prazos. Eu preciso estar minimamente ansioso, por exemplo, para fazer um imposto de renda. Porque eu sei que eu vou ter um prejuízo. A ansiedade, nesse caso, ela aciona nosso sistema dopaminérgico, que é ligado com motivação e recompensa. Então, eu vou ter mais motivação para jogar, eu vou ter mais motivação para treinar, para estudar. Se eu tiro isso, eu também não vou buscar muita coisa. Quando que é o problema? É quando a gente tem o transtorno, que é essa sensação
em estado constante, sem motivo, quando a pessoa começa a ter manifestação física e começa a ter pensamentos de mais catástrofe. Tudo vai dar errado, eu não vou conseguir jogar, eu vou entrar em campo e vou quebrar a perna, vai ser péssimo. E aí ela entra num loop também de pensamentos que atrapalham e causam influência nas outras áreas. Aí isso é o que a gente avalia para falar que a pessoa tem um transtorno de ansiedade. O que eu acho que é importante? Sentir ansiedade não é legal. A natural, né? Que a gente sente. Mas aí as pessoas, elas têm medo quando elas sentem esse frio na barriga. Elas dão uma desequilibrada ali. Verdade. Porque eu posso focar nessa ansiedade para entender isso, de que eu preciso replanejar, focar de novo e tal. Respiro, faço ali uma técnica de respiração, um negócio e toco a vida. Ela não me causou prejuízo. Geralmente respira fundo, né? Você respira fundo 3 vezes, 10, você Isso. faz exercício. Respiração é ótima, porque é a única forma que a gente tem de fazer controle cardíaco. Que a gente não controla o coração, né? Não. Só com a respiração. Porque quando dá aquele frio na barriga, assim, uma coisa que a gente observa automática, a respiração fica curta. Fica. É porque o coração preparou pra correr. Isso. Então, assim, essa respiração, a técnica da respiração, ela é importante, porque é quando você consegue voltar à normalidade, pelo menos, para respirar mais tranquilo, mais normal, né? Eu gosto de... Não sei se é certo, é um termo que eu gosto de usar comigo mesmo. É aquele momento em que você oxigena. Vamos oxigenar o cérebro. Né? Pera aí, deixa eu oxigenar meu cérebro aqui. E é isso você mesmo. Aterrissar, colocar a cabeça de volta no lugar. E aí vamos aproveitar isso para falar um pouco da neurociência. Você disse que já está mais ou menos nessa área. Controle do cérebro. A gente é treinável, a gente consegue trabalhar técnicas para administrar melhor o cérebro, as funções, assim, o dia a dia, essa questão da ansiedade, por exemplo. Tem como fazer isso? O termo controlar o cérebro, ele não tem como a gente fazer isso, porque ele não foi feito pra gente controlar ele. Ele é que controla a gente. Só que ações nossas interferem nele. Então, por exemplo, tem um estudo incrível que fala que quando a gente faz exercício físico, os negócios que libera no músculo, as substâncias, elas afetam o cérebro para uma melhor sensação de memória, bem-estar, capacidade cognitiva. Então, não é só o cérebro que manda no corpo. Entendi. O corpo também afeta o cérebro. Ou seja, a atividade física, né? Negócio de ir na academia. A gente fala muito de atividade física como academia, mas não é. Né? Atividade física é toda e qualquer... Vamos pensar, existe atividade física e exercício físico. Atividade física é a volta no quarteirão, ir até o supermercado. Minha corridinha no lago, então, já tá valendo. Você subiu de escada, em casa, isso é uma atividade física. Exercício físico, ele é uma atividade física por tempo controlado com um objetivo específico. Pode ser uma corrida, pode ser academia, pode ser uma luta, pode ser... Mas ele tem um prazo... Né, e ele tem um planejamento para ser feito. A atividade não. Por que os dois, Aline? Porque eu posso ter uma vida com pouco exercício físico, mas muita atividade física. Eu sou servente de pedreiro. Servente de pedreiro, às vezes ele não faz exercício, mas ele tem uma atividade física intensa durante o dia. Certeza. Então ele também já está sendo beneficiado pela atividade. Tem pessoas que fazem exercício e não fazem atividade. O que não dá é para ficar sem um ou outro. Então, se eu não faço atividade física, minha vida é muito tranquila, em esforço físico, eu preciso me organizar para exercício físico. A gente não modela cérebro, porque o cérebro ele é mais inteligente do que a gente. No sentido de, muito do que a gente faz é inconsciente. Então, assim, conscientemente, eu querer mudar uma coisa específica pode não ser bom para mim no contexto que eu tô. Então, o cérebro ele é muito bacana nisso. Ele consegue ter uma visão de futuro, de contexto, com a história da gente maravilhosa. Agora, o que eu faço no meu dia a dia influencia a qualidade do meu funcionamento do cérebro. Por exemplo, uso droga. Não tem como você tá colocando um negócio no seu cérebro que atrapalha ele. Afeta, né? Afeta. Não durmo. Afeta. Eu tava vendo... Eu gosto muito do Flávio Augusto. E ele disse assim que ele não ingere bebida alcoólica porque afeta os seus neurônios, Sim, né? eu também Tem não a ver bebo. com isso, né? Sim. Eu também não bebo. Nunca bebi.
E agora que comecei a estudar esse funcionamento também, não faria isso. O que é o problema em torno do Tudo que a gente coloca no corpo, ele vai afetar o cérebro. Então, não é natural, primeiro, né? Não é uma substância que é natural nossa. Droga, até o café mesmo, ele age no cérebro. Porque Café? tudo. Depois nós vamos falar só do café, porque eu tô numa luta no Instagram essa semana falando de hábitos diários pra melhorar o sono, Mas né? você falou do E o café, eu brincava com a minha mãe quando era criança, que minha mãe falava que quando não bebia café, a cabeça doía. Esse fim de semana eu passei um dia todo sem tomar café e eu senti uma levezinha dor de cabeça. Isso já é uma dependência? Pode ser. Pode ser que já tá afetando. Pode ser uma dependência, assim. Gente, café é um assunto tão polêmico. Quero que você fale. Mais do que bebida alcoólica. Mais, né? Você fala assim, olha, não beba depois das 4 horas. A pessoa fala assim, você tá doida? Como que eu vou viver? Mas é isso, assim. Eu vou entrar no café agorinha. Tudo que a gente faz afeta o cérebro. Por quê? Existe uma troca ali pela membrana que tudo que a gente consome vai pro cérebro. A minha alimentação influencia. O exercício que eu faço ou não faço, influencia. O quanto de café eu tomo, influencia. Tem substâncias piores, né? A gente pensar, drogas, cocaína, heroína. Afeta muito mais rápido. O café ele não é uma droga. Ele é uma substância lícita, porém ele afeta. Então, não tem jeito. E o café, a gente fala muito assim, ele é a segunda substância mais consumida no mundo. Depois só perde pro petróleo. E pra água, né? Isso. Mas assim, é um negócio muito socializável. A gente tem esse culto ao café hoje. E ele, em pequenas doses, não faz mal. Não é que ele é um prejuízo, assim. Não tome. Não é isso. Só que em grande quantidade, ele vai te afetar num pilar fundamental, que é o sono. Quando você afeta o sono, você piora todo o resto. Então, aí a gente pode ter isso, né? Eu tenho dor de cabeça se eu não tomar café pelo menos uma vez no dia. Eu também tenho. Eu tenho, assim, uma dor de cabeça bem levezinha, assim, mas não deixa de sentir Não deixa de coisa. ser. Porque é uma substância que o seu corpo já se habituou tanto que a hora que não dá, ele fala tem algo errado. Vamos ver o que está acontecendo. A longo prazo, Aline, qual é o impacto, por exemplo, que o consumo de álcool, o consumo excessivo do café, que tudo isso que você absorve, que você ingere, que vai para o cérebro, a longo prazo, que tipo de problema pode dar isso? A gente não tem essa resposta, eu pelo menos não tenho essa resposta tão certinha para te dar, mas assim, tudo que a gente coloca depende também do meu estilo de vida. Então vamos supor, eu faço exercício físico, eu tenho bons relacionamentos, eu tenho uma vida legal, sabe? Eu faço a minha parte em bons hábitos. E eu consumo álcool. Beleza. O álcool vai afetar de uma forma. Agora, eu bebo em excesso todos os dias, eu não faço atividade física, eu vivo um estresse constante, eu uso drogas, eu faço um monte de coisa errada. Olha o quanto esse daí vai ser potencializador. Então, a gente tem que olhar não para a substância só, mas para o estilo de vida. Dependendo da fase, tá? Criança e adolescente não deve fazer uso de álcool e de droga. Por quê? Porque o cérebro está em formação. E é comprovado que nessa fase o álcool afeta o funcionamento cerebral de como ele vai se formar. Então aí sim é comprovado. Vai ter probleminhas, vão ter buraquinhos onde não devia. Entendeu? O adulto, se o cérebro foi bem formado, se ele tá com um estilo de vida, ele vai sustentar um álcool aí. Não tem problema. Aí a gente vai falando depois de outras coisas, né? Pode causar dependência, existe o alcoolismo, que é um problemão. Em questão do alcoolismo, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se você tiver alguém na sua família que teve problemas sendo alcoólatra, isso pode passar de pai para filho? Geneticamente falando, ou não tem nada a ver? Pode ser uma propensão. Algumas pessoas têm mais propensão ao vício do que outras. E aí tem a carga genética, né, que sempre afeta. Agora, eu posso ter um pai, um avô e um tio e eu nunca beber. Então, assim, dificilmente eu vou ter um vício. Ou eu me controlo muito, eu rego, eu tenho uma vida muito regradinha em outros sentidos. Mas sim, pode existir uma propensão. É uma roleta russa, gente. Vício é roleta russa.
A gente não saber, né? sabe Vai o da que pessoa. são, o que a gente tem ali geneticamente que pode nos afetar. E algumas pessoas são mais afetadas. Existem até populações, eu acho que afrodescendentes são mais afetados para a possibilidade de vício do que a população branca. Tem outras, assim, sabe? Existem até isso dentro da nossa própria espécie. Existem algumas etnias que têm mais propensão para vício. Esse negócio assim Poxa vida. Você falou da bebida alcoólica afetar o cérebro e é uma coisa assim, porque a pessoa quando ela, não todo mundo, né? Mas muitas das vezes quando a pessoa bebe muito, aquela pessoa que tá, sabe, todo dia daquele jeito, é porque às vezes tá tentando amenizar algum problema emocional que teve com a bebida. E a gente vê que realmente afeta porque a ressaca do outro dia, a cabeça fica zonza. A gente não fica 100% mental quando bebe muito, assim, no outro dia a ressaca. O Jardel vai saber. O Jardel vai saber, né? Aí a gente vê realmente, tipo assim, tem ressaca que vai 2 dias pra curar, pra você voltar. É um Então, reflexo assim, já do realmente que o a álcool gente vê faz que com o o álcool, cérebro, né? a gente vê que é um sinal que mostra o que o álcool faz com o cérebro. Ele afeta ele mesmo. vai para o cérebro, né? Tanto que, assim, o álcool, ele age em algumas áreas específicas. Ele diminui a inibição. Então, ele age no córtex pré-frontal, que é esse que fica aqui na frente da testa, que é a área nossa responsável por controle, planejamento, inibição de impulsos. Quando você bebe, ele age no cérebro, porque você fica mais soltinho, Ixi. a pessoa fala coisas que não falaria, Com certeza. né? E o tempo depois para ele sair, cérebro é um negócio muito sensível, assim. O que a gente tem? A gente tem os neurônios ali, e existe uma bainha em volta desses neurônios, que são a baía de mielina, que é o que protege e é o que facilita o nosso funcionamento. Quanto melhor a qualidade dessa bainha, mais rápido os nossos estímulos vão funcionar e melhor o nosso cérebro funciona. Tem coisas que pioram a saúde dessa bainha de mielina. Alimentação muito gordurosa, de péssima qualidade, ultraprocessados, álcool, drogas, dormir mal, tudo isso afeta. O que ajuda? Exercício físico, uma alimentação balanceada, uma vida que não seja de estresse constante. Então são várias coisas, né, que influenciam. Não isso adianta a também, pessoa falar assim, eu não bebo, meu cérebro tá protegido, e o resto tá Aí fala, tudo eu não lascado. bebo, Não adianta, né? Eu não Não bebo, mas à adianta. noite eu durmo 4 horas 4 horas noite. por dia. Gente, dormir, e isso foi uma coisa que mudou muito pra mim com os estudos de neurociência, porque a gente menospreza muito o sono. Muito. É um negócio que eu faço ideia. Né? Primeiro eu vou viver, eu vou fazer outras coisas. E o sono, ele é fator primordial de funcionamento cerebral. É ele que regula o bom funcionamento no dia, não é nem pra sempre, assim. desempenho, né? Se você- né, doutora? Eu sou assim, se eu não nítido. conseguir dormir bem, eu não tenho um dia bem. Mas um quando dia eu durmo bem, eu já acordo bem. Consequentemente, tudo vai bem no meu dia. O humor da gente, ele Sim. passa pelo sono, Verdade. gente. Sim. Porque quando você dorme pouco, você não tem estabilização de humor. É verdade. Você fica triste, depressivo. Dormir mal dá o mesmo sintoma que depressão. Sentindo cansado. Quem está em privação de sono pode ter os mesmos sintomas de um depressivo grave. Então, e Quando por a isso que eu gente- tenho tanto apelo aos pais e mães, porque é uma época que a gente está numa privação de sono grande e muito vulnerável. Então, ter uma rede de apoio nesse período é importantíssimo, né, Daito? Com Porque certeza. senão a gente enlouquece, É gente. isso, dona Enlouquece Renata, mesmo. dormir, tá? Vamos caçar um jeito de dormir, pelo amor de Deus. É. Porque realmente, a gente, 1 dia, 2 dias, 3 dias, você dormindo 3 horas à noite, 2 horas, 3, 4 horas. Eu, assim, falando uma experiência pessoal, chega no fim da semana, doutor, destruído. Assim, é um cansaço, difícil até de atropelamento. explicar. Parece que você carregou pedra assim a semana inteira sem intervalo comercial. E aí eu gosto de usar muito o termo cansaço mental. Existe isso, doutor? O cansaço mental, aquele cansaço, aquela sobrecarga que a gente sente. Parece que a cabeça da gente tá desse tamanho. E é uma coisa assim que você não tem humor, você não tem disposição. você não tem- É complicado esse negócio. Existe o cansaço de quando você falou de não dormir, né? Vamos supor, eu tô dormindo aí durante a semana toda, 2, 3 horas. Um negócio que é para ser feito durante 8. O que acontece? Durante o dia todo, a gente vai produzindo no cérebro uma substância chamada adenosina. Ela é o que vai dar para nós o sinal da hora de dormir. Ela é muito importante porque ela diz assim, eu tô alta, você precisa dormir. A hora que deu a hora de dormir, eu não fui dormir, o cérebro continua produzindo. Como é que eu tiro essa substância todos os dias do corpo? Dormir. Durante o sono.
eu preciso fazer um ciclo de 8 horas, 7 a 8 horas, né? Para fazer a limpeza mesmo. Vai vir uma substância, é lindo de ver. Passa no cérebro, assim, lavando, e lava o nosso cérebro. Quando isso não acontece, você acorda no outro dia com o resto de adenosina do dia anterior. Ou seja, o cérebro, tô cansado. Cabeça desse tamanho. Preciso dormir. Cansaço já tá lá no alto. Durante o dia vai produzindo mais. E mais. Aí o que a gente faz? Toma café. O que o café faz? Eu brinco que o café, ele rouba na dança das cadeiras. Porque assim, ele não faz muita coisa. Ele só vai lá no receptor de adenosina no cérebro e toma o lugar dele. Senta na cadeirinha dele. E aí a gente não percebe o cansaço. Dá a sensação de, nossa, tomei uma dose de animação. Não. Você só não está percebendo o quanto você está cansado. Só que esse café também vai ser, a cafeína vai limpando. E quando a pessoa toma um energético, por exemplo, afeta do mesmo jeito? Sabe que energético eu não sei como é que ele atua no cérebro. Se ele entra... Tem cafeína também, não tem? Eu acho que eles são a base de cafeína. Tem cafeína. É a cafeína, não é o café, né? É a cafeína, a coca, né? Ou seja, é o mesmo processo, provavelmente. Eu acredito, assim, depois eu posso até olhar direitinho pra vocês, se ele funciona de alguma outra forma, se ele age de outra maneira. Mas a cafeína demora muito tempo para as enzimas digerirem ela. O café tem meia vida, assim, para sair 50% de café do corpo, demora de 5 a 6 horas. Nossa. Então, se você toma café 9 da noite, você vai passar seu ciclo de sono todinho com a cafeína alta. Ou seja, você não tem como fazer toda a limpeza. Ele vai te estimular, ele vai te falar assim, não precisa dormir. Nós estamos de boa na vida. Café então ilude as pessoas, né? Café ilude, ele é um ilusor, ele é um... Como é que era? Ele é um ilusor. O cansaço mental, ele existe, por quê? Porque pensar gasta energia. A gente gasta 80% da energia do corpo para manter o cérebro. Tudo que a gente consome, 80% vai para manter a cabeça funcionando. Gasta energia. A gente não tem energia ilimitada. Então, você teve um dia estressante, desgastante, você está morto no final do dia. Mais do que se você tivesse carregado pedra. Com certeza. Então, por isso que a gente precisa de todos os hábitos para descarregar mesmo, né? Dormir bem, não viver em estresse constante. Então, a pessoa, às vezes, o estresse é na casa dela. Aquilo ali acaba com toda e qualquer qualidade. Com certeza. Então, isso também é saúde mental, daí a gente conseguir viver num bom funcionamento do cérebro e de uma forma que eu não preciso me entupir de substâncias para aguentar o dia. Porque o problema não é o café, gente, de jeito nenhum. Eu amo, tomo todo dia, 2 xícarazinhas. E agora eu tô tentando parar de tomar o último antes das 4. Essa semana, eu quase tomei às 7 da noite, tava lá na minha mãe, a hora que eu olhei e joguei fora. Falei, meu Deus do céu, o hábito é um negócio triste. A gente toma sem ver, né? A gente toma sem ver. Eu chego nos lugares, no ambiente, assim... Geralmente, escritórios que tem muito, né? Clínicas, né? Se eu ver a garrafa do café, pode ter certeza que eu vou lá. Já no cafezinho. Porque é o hábito. Mas eu vou começar a fazer esse negócio aí também. O café depois das 4 não é indicado. Não é indicado porque ele vai afetar o seu sono. Ele vai você não vai estar pronto para dormir na hora que deveria. Então ele vai te dar a sensação de que você está ótimo. A hora que acabar, vai te vir uma ressaca de cansaço absurda, aí às vezes você dorme menos tempo, começa o outro dia péssimo, e aí você fala, ai, minha vida tá ruim, vai começar. meu trabalho, tô né? desanimado. O sono, ele é fator principal, assim, primordial de saúde mental. Se a gente não dorme, e aí é aquelas escolhas difíceis, né? Esses dias me perguntaram assim, no Instagram, eu falei de sono, aí ela, mas Aline, eu sou plantonista. Como é que eu faço? Nossa. Eu falei, é redução de dano. Faz atividade física, come o melhor que você puder e assim que possível, muda, se possível, e se for da sua escolha, muda a forma de trabalho. Vai ter risco. Não tem jeito, vai ter dano para o cérebro. Aline, a questão da qualidade do sono. Exemplo, a pessoa trabalha à noite e só tem o dia para dormir. Muda a qualidade do sono? Muda porque a gente foi feito para dormir de noite. Então, nosso sono, ele é regulado pela claridade do sol, inclusive, né? Luz e escuro. A gente, quando inverte esse ritmo, o sono não tem a mesma. A gente não produziu a mesma quantidade de neurotransmissores, de neurohormônios, para ser um sono bom.
é redução de dano, gente, porque nem todo mundo consegue abrir mão, às vezes, né, Com garçons, certeza. essas pessoas que trabalham. Então, assim, tem que ter uma atividade física constante, tem que comer bem, tem que evitar tudo e qualquer estimulante, porque aí vai piorar tudo. Mas priorizar o sono, porque quando eu consigo regular o sono, eu reduzo muitos sintomas de depressão e de ansiedade. Então, por exemplo, para fechar um diagnóstico de ansiedade, eu só fecho depois que a pessoa... A gente falou muito de sono. Ela está tentando fazer tudo para dormir melhor. Porque a hora que ela começa a dormir melhor, melhora muito os sintomas. Então, a gente às vezes tem um... Gira muito em torno disso. Tem até a depressão também, né? A pessoa está com humor péssimo. Você vai fazer o estudo, não dorme. E aí, ver tela até a noite, passar a noite jogando, essa luz é horrível. Curioso a gente descobrir sobre o sono. Essa semana eu tava um pouco estressado, porque eu não tava conseguindo dormir direito, justamente por causa do calor, que tira meu sono. O meu também. Então, é engraçado tanto que o sono é importante. É importante, É. cara. Se eu não dormir bem à noite, eu fico o dia rodando a cabeça. Eu não sirvo pra não nada. sei se é labirintite ou o que. Mas Pode labirintite. ser. Labirintite tem sim. Tem outros critérios pra gente analisar. Mas eu, por exemplo, tenho labirintite. E o meu gatilho desencadeador é sono. Eu não posso dormir demais e eu não posso dormir muito pouco. As noites picadas de sono, eu passei muito mal com labirintite. Nossa. Porque, assim, davam crises muito É, fortes. em mim também. Se eu não Tontura. dormir bem, eu fico tudo. Meu Cabeça dia rodando. meu dia É porque não tá funcionando, Não né? funciona. Aí você pensa, você tá fazendo um esforço enorme. E não tem jeito, assim, o calor, né? Até a nossa temperatura corporal, ela é planejada para mudar, para dizer a hora da gente dormir. Então, a nossa temperatura muda. É por a isso que a gente não temperatura pode muda, mandar né? no cérebro. É. Sem a gente perceber, a temperatura faz ali um negócio de aumentar e diminuir para a gente dormir e acordar nas horas certas. Então, e isso também, tá? Eu acho que muito do nosso adoecimento é essa vida doida que a gente tirou o sono como se não fosse legal e importante e taca coisa aí pra... No O sono deixa contrário. pra depois. O sono é a hora que der certo. A hora que der certo eu durmo. Não, tem gente que fala assim, eu já vou dormir quando eu morrer. Eu falo aí, provavelmente vai morrer mais cedo. Porque dormir mal, ele aumenta o risco de mortalidade da pessoa em altíssimos níveis. Não, E dormir mais também, tá, gente? Tem gente que dorme 15, 17 horas, faz muito mal. Faz mal, né? Faz mal. Muito mal. Aumenta o risco de mortalidade também. Poxa, Não dá pra compensar, tá? Não Assim, dá, né? Não, Mas só que não... fator tá ligado a sono em excesso? Tem gente que não dorme de noite, passa um monte de coisa, e aí às vezes vai dormir e emenda. E emenda. Depressão também, em alguns casos, ele pode dar sono em excesso. A pessoa tá com tanta falta de vontade, Que ela com só quer tanta dormir, coisa que ela só desânimo. quer dormir, com muito E desânimo. quando a gente... E fatores biológicos, desculpa, mas só alguns fatores biológicos. A pessoa tem que ver hormônios, que alguma desregulação de hormônio pode também afetar o sono, para mais ou para menos. Hormônios. Hormônios. Outra coisa interessante é que quando você está muito tempo lutando contra o sono, a gente começa a dar uns apagão, né? Como se dormisse de olho aberto. Exatamente. Eu fiz isso uma vez e eu vou até usar como exemplo aqui para que ninguém faça novamente. Viagem. Fiz um bate e volta, não sei se foi em Goiânia, não lembro. E assim, aquele negócio de, não, eu consigo chegar, vou chegar, não preciso dormir não, vou tocar direto. E vim. E assim, aí, vou tomar energético, vou tomar... É tudo ilusão, dependendo da quantidade de sono que a gente tenha, do nível de cansaço. Porque passa um tempo, a gente acostumou tanto com aquilo ali, assim, você tá com o olho aberto. Eu tenho plena consciência que eu tava com o olho aberto. E o carro começou a fazer assim para aquele canteiro central. Eu só despertei porque tem aquelas tartarugas no meio da pista. E aí eu senti a trepidação. Tuf, 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 tuf. Aí eu vi que aí que eu acordei, eu vi que o carro tava saindo da... Imagina, eu acredito que muita gente morre assim porque a determinado momento, o nível de cansaço, o cérebro começa a dar uns apagão, né, doutor? Nossa, porque assim, você não manda. A gente não manda no sono da gente. Vocês viram que são regulações que ocorrem sem a gente querer. E aí dá uns apagões, dá déficit cognitivo. Sua memória falha, sua capacidade de reflexo falha. Então, até eu estou lendo um livro muito bom, chama Por que Nós Dormimos, do Matt Walker. E aí ele fala que acho que nos Estados Unidos, o número de mortes por acidente por pessoas que dormiram ao volante já está superior a um monte de outras doenças graves.
Sabe, assim, as pessoas, ou seja, porque dormiu, ou porque perdeu o reflexo, ou porque ficou muito imprudente porque tá sem dormir, não tá medindo as coisas. Então, assim, a gente não manda no sono. E a hora que ele, né, que aí você tomou café, tomou um monte de coisa. A hora que aquilo saiu, toda a adenosina ficou solta. Exatamente. E aí ela vem de uma vez. É um perigo, gente, um perigo enorme. E a gente vê outro risco, as pessoas utilizando anfetamina, né, o tal do ribite. Motoristas profissionais fazem muito isso. E o perigo é ainda maior, né? Nossa. Aí a gente tá falando de droga psicoestimulante ainda, que tira consciência, tira reflexo, tira a visão da realidade em alguns casos. A pessoa começa a ficar muito fora da realidade. Né? Você soma isso a uma falta de sono, é uma bomba relógio. Eu acredito que muito do que a gente tem de acidente é por conta disso, né? E aí a gente tem um problema de saúde com a saúde dessas pessoas que tomam isso a longo prazo também, né? Os caminhoneiros, os motoristas profissionais. Isso frita o cérebro. A capacidade de aprendizado diminui, a capacidade de concentração, de memória. O que esse cara vai lembrar da vida dele no futuro? Porque ele não está registrando memória agora. Então, assim, é muito triste, sem contar obesidade, pressão alta, diabetes, um monte de outra coisa que vem. É muito difícil. A gente precisa começar. Eu tenho, essa semana, eu tô falando no Instagram, tem 2 semanas de sono. Porque o negócio é tão importante. E aí a gente precisa colocar isso como hábito. Como que a gente pode melhorar o funcionamento do cérebro? E aí eu acho que existem algumas coisas sim. Exercício físico comprovado. Mais de 3 vezes na semana, acima de 40 minutos por período. A gente pode dormir bem, se alimentar bem. O exercício físico, a vantagem dele é que pode gerar um cansaço, é isso? Ele ajuda a regular o ciclo de sono também. Porque aí ele cansa o corpo, ele libera hormônios importantes para o funcionamento cerebral ali, né, neurotransmissores. E a nossa espécie foi feita para se movimentar. Por que a gente dorme mal também? Porque a gente não gasta um pouquinho de energia para dormir bem. Não Nunca cansa viu dormir o corpo. tão bem, tão cedo, depois do treino de perna pesado na academia. Pesado. Aí tem, assim, esportes de alta intensidade, né, luta. Não é recomendado fazer à noite, porque ele te deixa com a adrenalina lá em cima. Ele falou isso, eu jogava bola à noite e quando eu ia dormir, eu pensava, não, hoje eu vou dormir cedo, porque eu tô cansado, mas é o contrário. Você aí não você dorme. você tá com sono, deita e não Tá dorme. cansado, Não com dorme. sono, mas não dorme. Você tá com a adrenalina lá em cima, dopamina lá em cima, felicidade, um negócio, uma ocitocina. Não dorme. Então, assim, não tem problema, um dia ou outro, obviamente. Mas quando a gente for fazer, priorizar esses tipos de exercícios pela manhã, porque eles regulam muito o nosso dia. Você libera a dopamina e aí você vai estar motivado pro dia. Então, o exercício pela manhã é excelente. Quem consegue fazer. Não conseguindo, faça à noite. Mas aí evita esses negócios, né? Um crossfit. Um trem muito pesado. Um trem muito pesado. Realmente interessante. Eu jogava bola 10 horas da noite, né? Das 10 até meia-noite. Aquele dia eu podia ter certeza que eu ia dormir depois das 3 horas da manhã. Não adianta. Às vezes, eu dou palestra, dou curso à noite. E aquilo me gera um nível de ansiedade altíssimo, porque você tem que lembrar ali, né, manejar. E de felicidade também, porque eu fico feliz pra caramba. Eu não consigo dormir. Eu chego, eu preciso tomar um banho, tomar um chá. O chazinho ajuda muito. Ajuda. Você reduzir, né? Tomar um banho quente, porque aí você relaxa a pressão, também diminui a pressão arterial. Ir pro escuro, porque a gente é regulado por luz e escuro. É verdade. Vai pro escuro, deita, aí depois que você dorme. Eu e o Deilson, a gente mora junto, né, com a nossa mãe. E aí, quando a gente joga bola à noite, a gente já chega e fala, mãe, faz um chá de erva cidreira aí. Relaxar, porque senão depois não dorme. Não dorme. E aí vocês vão pro negócio, é aquele a luz forte, né? Tudo colabora. Gente, depois que você começa a entender essas coisas, você muda a vida. Porque aí você fala assim, tem algumas coisas que não dá pra fazer. Porque não dá pra ir e dormir 5 da manhã pra acordar no outro dia. Exatamente. Uma que eu não levanto. Assim, tem pessoas que conseguem levantar e ir. Eu não levanto. Então, eu não consigo. Eu não consigo virar. Eu não consigo acordar no outro dia. Meu grau de sono é de me deixar imprestável. E eu sempre tive isso. Eu durmo cedo só que eu acordava mais tarde. Eu tenho regulado agora para dormir 8 horas. E aí comecei a dormir com a janela aberta para a luz do sol entrar. Hoje deu 6h40, eu tava de pé.
Ah, entendi. Entendeu? Porque aí você acorda. Isso. Eu já, Não tem já- como, né? Não tem como. É verdade. Porque aí você vai regulando. E eu já tô fazendo isso constantemente. Você começa a regular. Só que dá 10 horas da noite, você tá preparando pra ir dormir. É isso, Mas tem aí que no outro vencer. dia eu não sinto sono. Porque sentir sono durante o dia é um sinal de que você não tá dormindo bem. Então a gente vai pra todos esses fatores. Durmam bem, pessoas. Durmam bem. Porque isso daí é fator de saúde. E cuidado com o café também. Vocês viram aí, né? Eu não vou nem falar nada de droga. É, Mas depois dá uma discussão só sobre drogas, assim. Porque existe, né? As pessoas usam e as pessoas às vezes não conseguem entender a roleta russa do vício. E vício é roleta russa. E álcool entra em droga, né? Porque isso. álcool a dependência, né? é dependência. Quando a gente fala em roleta russa, em que sentido a gente... a questão da pessoa que está mais propensa ao vício, a que não está... Tem pessoas que são mais propensas. E vamos dar outro exemplo, assim. Vamos supor nós 4. Cada um de nós tem um contexto social. Então, alguns têm família, né? Aqui não, porque a família é a mesma. Mas vamos pensar que a gente fosse 4 pessoas diferentes. Alguém teria família, estrutura, apoio, amor, uma mãe que preocupa, que vê os sinais, um pai, um trabalho que obriga a pessoa a cumprir horário, toda uma estrutura que protege. E a gente teria alguém que estaria em vulnerabilidade. Então, o trabalho, a pessoa desassistida socialmente, economicamente, um monte de fatores. É óbvio que essa pessoa tem muito mais chance de usar a droga além do recreativo do que quem tem uma base. Pode ser que eu, tendo uma base, tenha mais predisposição. Só que o outro pode ter também e ainda não ter um contexto. Então, nesse caso, o contexto, às vezes, ele é muito forte também. E a gente fala mesmo de vulnerabilidade para quem está mais desassistido socialmente. Quanto menos eu tenho assistência social, né? Quanto mais a pobreza faz parte da minha vida, é um fator de agravamento para vício, sim. Essa pessoa é muito mais vulnerável. Porque às vezes a outra, ela começa, a família vai interna. Isso. A família conversa, busca ajuda, procura. Isso é uma forma de ajudar. Mas existe o fator genético que a gente não controla. E aí essa pessoa tem drogas que em pouquíssimo tempo o vício vem também, né? Então isso também afeta. Eu queria ver também, agora mudando um pouco do tema, né? Sobre a questão da gestão de pessoas, Sim. essas coisas. Eu vi uma frase, e aí você vai explicar pra gente se realmente é assim, que fala que funcionário infeliz não dá lucro pra empresa, por causa da questão da gestão, né? Se o gestor não fazer com que o funcionário esteja motivado, o funcionário não vai gerar um lucro, rende, né? Não rende. Não rende o trabalho dele, né? Faz sentido, Ani? Faz. A gente tem muito estudo hoje, a área de gestão de pessoas tem muito estudo bacana hoje mesmo. Os Estados Unidos tem umas faculdades que estudam muito, fazem muita pesquisa de gestão, de recursos humanos. E a gente vê que funcionário infeliz é um funcionário que rende menos. Ele rende menos por uma série de fatores e se eu não estou feliz com a empresa e não a considero justas, eu também passo a boicotar esse lugar. Que aí, além de não render, eu posso atrapalhar. Então, assim, e quando a gente pensa em felicidade, não é felicidade, assim, de ir trabalhar num lugar que as pessoas brincam. É a sensação mesmo de segurança psicológica que o lugar me dá. Eu posso errar? Como é que lidam quando eu não faço a coisa certa? São justos? O que me prometeu cumpriu? É isso que as pessoas acham que lugar feliz é... Aquele lugar que vai dar risada o dia todo, vai dar né? risada o dia todo. E às vezes esse lugar é super feliz pelas relações, mas a pessoa não gosta da empresa. Isso. Então, um lugar feliz é um lugar onde eu posso ser eu e sentir que essa empresa me dá segurança psicológica. Valorização. E também, valorização, Mas reconhecimento. é a questão de ser justo, né? Justiça. Justiça. De Eu acho que justiça. quando a pessoa se sente injustiçada aí é que... né? E assim, esse sentimento de justiça vem também de encontro à valorização. Né? Sim. A pessoa que não se sente valorizada, ela está se sentindo injustiçada de alguma forma, né? Sim, ela está se sentindo injustiçada porque eu estou oferecendo algo bom e eu não estou tendo nenhum retorno social. Lembra que a gente falou do retorno social lá da frente? Para nós, enquanto espécie, é muito importante reconhecimento social. A gente precisa disso, né? De sentir que o que eu faço é útil, de sentir que as pessoas estão vendo.
É horrível quando você faz uma coisa e ninguém fala nada. Com certeza. Isso em qualquer aspecto. E aí essa questão da justiça mesmo. Se eu sinto que o lugar é justo, aí ele não me paga mais porque ele não pode. Porque se ele pudesse, eu sei que ele pagaria. Não pode agora, mas vai poder em outro momento. E eu vou arcar com isso aqui de bom coração, fazer o melhor que der para ajudar a empresa a crescer. Isso. Agora, se eu acho que estão me passando a perna, eu em pequenas ações eu vou boicotar. E é isso. E eu vou estragar mais material. E não é inconsciente, tá, gente? Não é uma maldade que vem. É a forma que a gente se relaciona. Isso. A gente faz isso com a sociedade. É Se eu acho que o lugar que eu vivo é justo comigo, eu cuido das coisas públicas. Eu não jogo lixo no chão. E isso entra também naquela coisa que eu acho que muita gente já viveu, de ter que acordar cedo e pensar, nossa, vou ter que ir, levar eu de novo. Porque já tá infeliz, tão infeliz, né, que levanta até desmotivada. Vira um fardo. Acaba virando um fardo pra pessoa. É horrível, né? Tem gente que vai pro emprego, já acorda assim, hoje eu peço demissão. De hoje não Mas- passa. Vamos usar uma linguagem goiana. Hoje eu chuto o balde. Exatamente. De hoje não E é tá. horrível. Mas isso, né? um bom gestor, ali nele, tem que lidar com isso, né? Ele tem que estar próximo do funcionário, né? Eu acho que um bom gestor, se ele percebeu que o funcionário ele não tá feliz, ele tem que chegar e conversar. E aí, É uma questão que eu até ouvi o próprio Flávio Augusto falando, que é a diferença de um chefe para um líder. Tem a ver com isso, né? Questão de Tem. motivar o seu funcionário, entender, ser compreensível, Conhecer. conhecer. né? Porque- Estar próximo, né? A gente não quer ter conversas difíceis nas empresas. A gente quer que as pessoas cheguem prontas, terapeutizadas, felizes e não me deem trabalho. É. E a gente tem esse padrão, né? A gente não quer que as pessoas deem trabalho para nós. Já tá difícil. Só que trabalhar é um lugar que desafia, assim. São muitas questões, envolve dinheiro, envolve a vida das pessoas. E o líder, ele tem que estar preparado para isso, para ter conversas difíceis, para falar de sentimento, para falar de motivação. Ele precisa estar humilde o suficiente para entender que às vezes a empresa dele não é boa. Porque às vezes não é mesmo. Tem empresas que, assim, fazem o que conseguem, mas não necessariamente o melhor que podem. Porque nem sabem o melhor. Quando a gente escuta os colaboradores, a gente também descobre um outro olhar. Então, a empresa também cresce muito nessa conversa. E eu falo que o líder tem que dar conta de ter conversas difíceis. Não pode ter medo de choro, porque a gente tem muito medo. Eu vejo assim, as pessoas morrem de medo quando um funcionário chora. Por alguma questão. Ou quando ele tem um conflito. As pessoas têm muito medo de conflito. E o conflito é o que gere o mundo, é o que faz a gente melhorar. Então, o líder precisa, se a gente pensar, se um líder for bom, ele facilita muito a vida das pessoas no quesito felicidade fora da empresa. Porque ele também ensina, ele também trabalha essas emoções. Realmente, o trabalho transforma socialmente em grande parte, assim. Ou potencializa tudo, né? Mas dá pra gente aprender a ter conversas difíceis. Eu acho que tem até um livro que chama assim, Aprendendo a Ter Conversas Difíceis. Tem. Não tem alguma coisa parecida. Tem um livro. Porque a gente precisa ter essa conversa e não ter medo de falar sobre o que o funcionário tá achando. Sabe? Não tá bom, não Tem tá. empresa que se recusa, tem gestor que se recusa a ouvir o que o funcionário acha, né? Tem empresa que a gente vê que o gestor ele quer que as coisas sejam única e exclusivamente da forma dele, né? E às vezes é a forma errada. Exatamente. E aí não quer ouvir o outro lado, que são as pessoas que estão executando esse trabalho. Eu acho tão... Talvez tá aí, né? A gente sempre pensa em líder, em equipe, como se elas estivessem em lados opostos. E não é. Tá todo mundo do mesmo lado. Quando a gente, às vezes, pensa que a empresa tá de um lado e o colaborador tá do outro. O líder tá de um lado. Não pode haver divisão, né? Não pode, porque tá É um todo único mundo time. influenciado ali pelo sucesso daquela empresa. Isso. O sucesso ele é para todos, né? Deveria. Deveria Aí a gente ser, fala né? de felicidade, né? Vamos voltar lá. Eu preciso ter formas dignas também de dividir esse sucesso para que todo mundo perceba que é para todos. Deveria ser para todo mundo, né? Se a empresa prospera, o colaborador deveria prosperar junto. Prosperar junto. Assim, eu vi, isso aconteceu com uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem é, nem empresa, mas essa pessoa era vendedor na empresa e ele ganhava uma porcentagem X. E aí, beleza, a empresa crescendo, começou a crescer, começaram a aumentar as vendas.
E aí, na medida que aumentou as vendas, aumentou também o salário pela porcentagem, né? Sim. Pela comissão que ele ganhava. E aí, então, o gestor, né? O dono da empresa, quando viu que Tava ganhando muito, ele reduziu a porcentagem. E aí, isso aí, a pessoa, tipo assim, aí já se sentiu injustiçado, né? E pensou... Desmotivou todo mundo. Porque enquanto a empresa estava pequena, pagava um valor. A empresa cresceu. Aí, ou seja, eu fico pensando assim, Aline, se está vendendo mais, o dono também está ganhando mais. Então, assim, funcionário, beleza, ele está ganhando a comissão, está ganhando muito. Mas também a empresa está vendendo muito. Então, não deveria ser assim, né? Às vezes a pessoa leva muito por... Não, só eu quero ganhar. Isso aí já desmotiva muito o funcionário, né? E às vezes não comunica isso de uma forma legal também, né? Porque existe comunicação, se a pessoa confiar na empresa, esse fator vai ser percebido de uma outra maneira. Isso. Entendeu? Tudo depende de como a pessoa percebe a empresa. Porque se ela confia, se ela entende, a intenção da empresa fica boa. Se ela não confia, a intenção fica ruim. Isso é verdade. Então, a gente precisa ver, quando fala em gestão, é tudo, assim. Por quê? Outros atos já devem ter sido tomados, outras resoluções, onde de fato a pessoa se sentiu injustiçada. E às vezes a comunicação também não foi clara e boa o suficiente para dizer, estou fazendo isso, mas você não vai perder, é por conta disso. Ou não, né? Estou fazendo isso, mas você vai perder sim, mas eu vou te dar tal coisa. Então a gente tem que pensar muito em comunicação de novo e qual o sentimento que os meus colaboradores têm em relação à empresa que eu tô. Que não é fácil de você também perceber isso num grupo grande. Exatamente. Mas assim, empresas pequenas, a gente tem mais acesso, né? A gente consegue conhecer as pessoas. Eu preciso saber o que essas pessoas pensam. Com certeza. Para poder ajudar nesse processo. Você está próximo, né? Gente, o assunto é amplo, né? Hoje foi uma aula. Confesso que eu aprendi muita coisa interessante. Gente do céu, assim, eu não sei vocês, mas eu tô alimentado, fortalecido. O negócio aqui foi muito bacana. Muito obrigado mesmo, Aline. Que bom. Eu falo, você viu. Falaram que tinha tempo, a gente foi. Obrigado, viu, de verdade. Deixa eu agradecer nossos parceiros, podemos, pessoal? Podemos? Vamos lá, né? Pode. Te agradecer meu amigo Edson, a Ingrid, toda a família Paizão. Vocês moram aqui, lado esquerdo do peito, tá? Carinha enorme por vocês e obrigado por acreditarem no nosso projeto, por estar com a gente desde o início, né? O pessoal que ali são parceiros de verdade. E a gente pede a você que sempre está prestigiando o nosso trabalho, para que prestigie também os nossos parceiros. Se você ainda não conhece o Paizão, dá uma passadinha lá, eu tenho certeza que você vai surpreender com a variedade e pelo preço. Dá só uma olhada. Sabe aquele lugar amplo, moderno, aconchegante, um lugar prazeroso na hora das compras? O lugar onde tem pão quentinho várias vezes ao dia e as melhores quitandas. Aquele lugar onde você encontra o melhor açougue da cidade, com carne de qualidade, melhor atendimento e o menor preço. Lá onde as verduras são sempre fresquinhas e de qualidade. O lugar onde você encontra tudo para a sua casa e com aquele precinho que cabe no seu bolso. E que além de tudo isso, tem o melhor atendimento da cidade. Esse lugar é aqui, no Paizão Supermercado. Sabe todo aquele cuidado e carinho que só um pai teria por você? É o que você encontra aqui, no Paizão Supermercado, o Paizão da família. Valeu, Edson. Abraço mais uma vez, abraço toda a família Paizão, obrigado pela parceria de sempre. É isso, senhores? É isso, né? Estão satisfeitos por hoje? Muito, obrigado, viu? Obrigado por aceitar nosso convite, por muito estar obrigado. Aqui, por tudo que você nos ensinou hoje. Pode ter certeza que eu vou sair diferente aqui. Espero que tenhamos próximas vezes aí. Assim, você percebeu que você veio compartilhar do seu conhecimento e fez uma terapia, hein, família, ao mesmo tempo, né? Obrigado, Aline. Eu que agradeço. Gente, foi muito bom. Realmente não vi a hora passar. Voou, né? Bom demais. E o que vocês precisarem, falar disso é uma das paixões da minha vida. Pode deixar, que a gente, no mais rápido possível, vamos te buscar lá no Mato Grosso. Então tá. Obrigado, viu, Aline? Obrigado. Gente, curtam, compartilhem nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal,
A gente tá preparando algo especial aí, então fique com a gente porque vem muita coisa boa por aí, não é isso, rapaziada? É isso. É isso, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, gente.